Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tan, que vai me ajudar e ajudar também o Chico Bala, para que esse episódio não passe de 2 horas, porque o que tem de conteúdo pra Chico falar Bala? hoje... Não era o Pedro? O nosso editor. O Chico Bala. Olá, eu sou o Tan. Estou aqui com a Carol. E Carol, hoje você tá mais como mãe, irmã, noiva ou esposa? Boa. Acho que é um pouco de tudo, hein? Oi, pessoal, eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com a Safira. E Safira, quando você morrer, você vai virar uma linda estrela no céu? Olha, uma estrela com cabelos enrolados sobre o ombro. Oi, gente, eu sou a Safira e eu tô aqui com a Adri, que enquanto lia teve os mesmos sentimentos dúbios que eu, com os mesmos personagens. Olha, isso é verdade, hein? Porque com a Safira eu posso ir comentando a leitura, porque com o marido não dá pra comentar. Por que você não pode comentar comigo? Porque senão a gente fica conversando, aí a gente não tem assunto pro podcast. Tá bom. Aí o Paulinho não tem assunto pro podcast, porque a Adri traz todos os assuntos pra ela, né? Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que é o meu professor, que gosta de ler pra mim. Ou pode ser também o Paulão grandão, que é burro, mas tem um coração enorme. Obrigado. Elogiou primeiro, pra depois bater, né? Morde e assopra. Tô brincando, é só pra fazer uma referência. Se existe episódio especial de podcast do literário, esse é um deles, né? Porque, mano do céu, que livro que a gente leu nesse mês. Que livro. Capitães da Areia, de Jorge Amado. Vou abrir um negócio aí importante, Paulinho, antes que eu esqueça. Indicação da Renata, minha esposa, que falou, lê 1000 vezes pra mim. Aí eu falei, vamos ler. Que fofa. E aí eu Beijo, tava Rê. contando pra ela falou, você vai me dar os créditos, né? Você pode deixar. Então tá aí, na abertura do episódio, Pô, os a créditos Rê pra podia Renata. estar aqui com a gente gravando, Pois né? ó, faltou. Mas ela tem que trabalhar aí, ó. Alguém tem que trabalhar. E a gente vai falar dessa turma que aprendemos a amar e odiar ao mesmo tempo nessa aventura do Jorge Amado, Capitães da Areia. Capitães da Areia, Jorge Amado, 1937. Livro controverso desde a época do seu lançamento. E muito também tem a ver... Todos nós aqui somos paulistas. A Adri é paulista de coração, né? Nasceu no Mato Grosso do Sul, casou com um paulista e tal. Safira, Tan, Carol, todos paulistas do Sudeste. Criados com um certo estigma com relação à cultura nordestina, de certa maneira, a cultura baiana. A gente via as novelas que eram feitas baseado na obra de Jorge Amado. E geralmente não eram novelas que nos encantavam, assim. Hoje a gente lembra com carinho de algumas novelas, né? Da Gabriela Cravo e Canela, Tieta. Da Agreste. Mas assim, na época, a gente fala, eu nasci de novela, não nasci essas coisas aí não, tal, né? E assim, eu fui criado com esse estigma de Jorge Amado não é uma literatura pra nós, é uma literatura meio pobre, talvez, né? Uma literatura muito simples comparado com os clássicos. A Safira tá fazendo uma cara assustada pra mim, mas eu tô falando do estigma, tá bom? Não tô falando que é a minha opinião. Mesmo porque isso foi quebrado lendo esse livro. Não, ele começa o podcast assim, já estourando, né? Sim, eu tô falando do contexto. E quando a gente pensou em ler Jorge Amado, na verdade, assim, eu nem cogitava durante a vida ler Jorge Amado. Não era. Eu também tipo, não, se sabe não fosse assim, a ó, reivindicar, acho que ia passar, né? na minha mente preconceituosa, estava na mesma prateleira de Paulo Coelho, assim, sabe? Porque são caras que venderam muito no Brasil, eram best-sellers, e geralmente quem vende muito acabam criando um certo preconceito, assim, é muito pop, sei lá, é coisa que não é tão culta ou tão grandiosa como os grandes clássicos. Manuel Carlos
novelas, né? Não é escritor de livro, mas... É escritor de novela, né? Por isso que, assim, eu não conhecia, não tive que ler pro vestibular. Na minha fase, não era livro obrigatório de vestibular. Eu sei que alguns anos acabou José sendo. de Alencar, né? Machado de Assis. Por isso que eu falo dos clássicos, né? Sim. Enfim, nunca tinha tido interesse de ler. Mas com a maturidade, né? Se é que a gente já atingiu alguma maturidade, com a maturidade a gente começa a se desprover de muitos preconceitos e o literário fez com que a gente abrisse os olhos para muitas obras que talvez a gente imaginasse nunca ler. Mês que vem, Paulo Coelho, é isso? Ano que vem, Paulo Coelho, sim. Que tem uma história... Cara, o Alquimista. O Paulo Coelho, principalmente com o Alquimista... A gente tem que ler Paulo Coelho. Não é Alquimista. Qual que Acho é que é o Alquimista mesmo. do Caminho de Compostela? O Diário de um Mago? O Diário de um Mago, isso. Conta da experiência dele fazendo o caminho de Santiago de Compostela. E é muito conhecido aqui na Espanha, super reconhecido, assim, amado, sabe? Paulo Coelho. Paulo Coelho, né? Que eles não falam LH, fica Paulo Coelho. Mas deixa o Paulo Coelho pra lá, Então, amor. enfim. Por que eu tava falando do Paulo Coelho? Porque você comparou o Jorge Amado com o Paulo Coelho. Você fez uma comparação muito ruim, Paulinho. Uma comparação que doeu meu coração aqui. Tadinho. Gente, eu tô contando o meu background de conhecer a literatura brasileira. É tipo um Nelson Rodrigues, da vida, é isso? Então, o preconceito só por ser popular, só por ser best-seller, sabe? Aquela coisa que chama atenção. Se todo mundo tá lendo, então não é tão bom. Eu quero pegar esse fio do Paulinho, porque assim, pra mim, não é que eu não gosto, não queria ler Jorge Amado, não é que eu não gosto, não me relacionava, mas pra mim, além de ter toda essa coisa de escritor de novelas e tal, e tudo isso, eu sabia que tinha uma polêmica muito grande, tanto que queimaram o livro dele e tal. Eu não sabia direito sobre o que era a polêmica. Eu lembro de ter lido resumo, alguma coisa nesse sentido. E eu também nunca gostei, tanto a Tieta quanto a Gabriela Cravo e Canela, eu nunca gostei da hipersexualização que as mulheres tinham, sabe? Então, assim, eu lembro a Tieta, como ela era super sexual e super um pedaço de carne mesmo, Você sabe? diz assistindo, né? Não lendo. Sim, não só assistindo, mas a personagem mesmo, sabe? Como ela era, a descrição da personagem era um pedaço de carne toda sensual, que todos os homens devoravam com os olhos, sabe? Tanto a Tieta quanto a Gabriela. Eu lembro de uma cena que a Gabriela subiu num telhado pra pegar uma pipa, não sei o que. Então. Passa em qualquer retrospectiva da TV brasileira, e essa os cena velhos aparece. lá embaixo tudo babando, tudo engolindo a mulher com os olhos. Então, eu meio que fugia desse tipo de literatura, sabe? Eu falo, eu não quero mulheres hipersexualizadas, sexualizadas e tudo isso, sabe? E também tem um pouco a ver com a questão religiosa, né? Que ele trata muito das religiões afros, né? Muito presentes na Bahia, do candomblé e da prática dessa religião, né? Até cita algumas práticas. E nós, no contexto cristão protestante, éramos ensinados de que, né, tudo que é pra esse lado é contra Deus, é do diabo e tal. Então a gente tem que evitar, e parece que era uma apologia a esse tipo de religião. Mas isso eu não sabia, não. Eu descobri lendo o livro, pra falar a verdade. Eu lembro de alguma coisa com estigma nesse sentido, né? Mas a gente vê que, conforme a gente vai lendo o livro, a maneira como ele trata a religião é muito respeitosa, né? Mesmo porque depois eu fui descobrir que ele era ateu. Ele nem era do candomblé, nem era católico. Sabia disso, não. Ele não trata do protestantismo, né? Claro, porque não tinha muita presença na época, mas ele fala muito do catolicismo e muito do candomblé, mas sempre com muito respeito da maneira com que as pessoas olhavam para a religião, e ele até olhava para as religiões citadas nos livros, né? Então, mas a gente, enfim, tô falando tudo isso para dizer que a gente cresceu com os rótulos, né? Os rótulos, as etiquetas que tinha Jorge Amado na nossa cabeça, né? Eu, pelo menos, cresci, sim, com esse preconceito com Jorge Amado. Eu só fui conhecer ele mesmo na faculdade, porque eu tinha uma professora maravilhosa que amava a literatura brasileira, e ela tentou quebrar esse estigma de, gente, Jorge Amado não é o que apresentam de... Gente, não é a minha opinião, tô que nem o Paulinho, tá? Não é a minha opinião, foi o que eu cresci ouvindo. O baiano preguiçoso, que só quer saber de sexo e mulher e tal. Eu cresci com esse estigma, realmente. E nunca tinha lido Jorge Amado. E eu lembro do Jorge Amado, de entrevistas que ele deu, exatamente na época em que fizeram as novelas, né? Então, assim, eu era muito pequena, meus pais me proibiram de assistir, então eu nunca assisti nenhuma das duas adaptações, aliás, 3, porque eu sei que teve
uma mais recente da Gabriela. Então, assim, eu não sabia de nada. E a gente ainda teve uma polêmica dentro do clube que a gente enviou esse livro e ele foi mal visto por alguns assinantes. Então, mais uma razão pra, ok, tá aqui, um dia, quem sabe, a gente lê. E foi uma grata surpresa, tá bom? Eu queria só contar um testemunho, já que a gente tá nesse ambiente cristão, né? Antes da gente entrar no livro em si, porque tem a ver com o que o Paulinho falou. Essa semana eu tive uma conversa bem legal com o Lucas no carro. E acho que foi motivado até por esse livro, né? Porque a gente já tava conversando, eu tava Lucas tentando... seu filho, Lucas, né? meu filho, isso. Ele tá com 14 anos hoje. E eu tava tentando incentivar ele a ler o livro. E ele meio que perdeu a vontade de ler na vida, então não tá interessado nem é pelo livro, nem pelo autor, é só porque é ler. Mas enfim, pra onde foi o lado da conversa? Pra uma coisa que eu acho que os cristãos têm, e tinham muito mais do que tem hoje, mas ainda tem, que é exatamente isso que o Paulinho relatou. Tira qualquer coisa que é diferente da fé de perto de mim, sabe? Eu não quero me relacionar com isso e tal. É óbvio que a gente tem que construir algumas barreiras, essas partes mais essencializadas e tudo, talvez a gente deva tomar uns cuidados adicionais e tal, mas a gente começou a conversar sobre o livro e sobre a música, passando até por religiões. O Daniel, o meu menor, por exemplo, pegou um livro Arca de Noé na escola essa semana, porque ele achou que era historinha de Deus, e era as poesias do Vinícius de Moraes, que tem até aqueles 2 álbuns. E aí a gente começou a engatar numa conversa no sentido de, olha, filho, a gente tem que tomar alguns cuidados, mas a gente tem que aproveitar o que o Brasil oferece pra gente culturalmente, porque eu posso gostar, por exemplo, de um Toquinho ou de um Vinícius de Moraes, mesmo sabendo que eles são de religiões afro, ou eles são do candomblé ou alguma coisa desse tipo, e muitas letras falam e exaltam os deuses da religião deles e tal, mas artisticamente continua sendo muito belo, melodicamente continua sendo muito belo. E a mesma coisa com livros. A gente vai falar sobre a história, se concorda, discorda e tal, mas por mais que você leia o livro e discorde da opinião que tá nas entrelinhas do autor, não quer dizer que eu não deva ler, nem que eu não deva achar aquilo muito bonito, nem que não deva fazer eu pensar e rever alguns conceitos da minha própria vida e tudo mais, no sentido de que nós cristãos, até por a gente ter a verdade muito bem solidificada, a gente mais ganha do que perde em ser exposto a discursos e artes contrárias muitas vezes ao cristianismo, porque a gente consegue olhar a beleza daquilo sem necessariamente se sujar com a parte ruim, sabe? Eu não sei se eu vou conseguindo fazer as pontes que eu gostaria de fazer, mas o clube mesmo fez muito isso, né, na vida de muita gente. Essa ideia de que, olha, o cristão não precisa ficar só lendo John Piper, Tim Keller, sabe? Precisa ler o Jorge Amado. Ele pode gostar do Chico Buarque e não concordar com o estilo de vida ou com as conclusões políticas, ideológicas dele, do Caetano Veloso, seja lá quem for, e olhar e falar, pô, esse cara é muito bom letrista. Nossa, olha como ele mexe com as palavras de um jeito lindo e tal. E tudo bem, não é errado, não é pecado você consumir esse tipo de coisa. Safira, brilha. Não, é porque eu cresci num ambiente que a minha família era muito fã de Jorge Amado. Então eu nunca passei por esses estigmas, assim. A minha avó paterna me deu Gabriela, que eu tenho até na estante, eu mostrei pra Adri quando ela falou que o livro seria esse. Eles são aqui de São Paulo, a sua família, não? Não, minha avó é da Bahia. Minha avó nasceu, cresceu na Bahia, mas criou os filhos em São Paulo. A minha avó sempre gostou muito de Jorge Amado. Então eu ganhei Gabriela, que era um livro que tinha na casa dela, e ela me deu, eu tinha 13 anos. Foi meu primeiro contato com Jorge Amado, e mesmo meu pai, extremamente religioso, não me deixava ler Harry Potter, mas o Jorge Amado não tinha nenhuma oposição. Então, isso é muito distante pra mim. E os meus pais assistiram todas essas novelas que tinha do Jorge Amado, eles assistiram. Quando eu virei professora de literatura, inclusive eu passava trechos dessas novelas por uma memória afetiva, de ver os meus pais assistindo, né? Então, eu passava trecho pra apresentar o Jorge Amado. E o Capitães da Areia, eu li pro vestibular, no colégio que eu fiz, a faculdade que eu fiz, era a mesma instituição, então eu estava no vestibular lá. E eu li muita coisa com 17 anos, eu não entendi do livro, que depois que eu fui ler, eu falei, tá, tipo, derrubar as negrinhas no areal. Eu não sabia o que era, depois que... Meu Deus! Mas a primeira leitura não tinha. Então, pra minha construção mesmo cristã, o Jorge Amado sempre foi ateu, sempre soube disso, que ele era um cara ateu, e a questão do livro dele ter sido proibido, ter sido queimado em praça pública, foi pelas questões políticas do livro, Sim. Não pelas questões religiosas. Eu só fui entender isso no fim do livro. Eu falei, peraí, mas por que foi
queimado. Por que foi queimado aí? Ah, por isso que foi queimado. Porque ele bate no sistema ali com o livro e ele era um comunista, né? Ele foi um parlamentar comunista, ele era do Partido Comunista. Ele não era só um estigma de comunista porque falava de questões sociais, ele era comunista assumido. Mas uma das coisas que eu sempre ouvi da minha avó em relação ao Jorge Amado é que o Jorge Amado tinha duas coisas muito interessantes. A minha avó, ela é católica, mas ela é muito sincrética. Acho que isso é muito comum do Brasil, né? Eu não tenho tantas pessoas no meu círculo de vida, assim, que sejam católicos, mas a minha família é paterna. E a minha avó paterna, ela tem uma Iemanjá, um São Jorge e uma Nossa Senhora na casa dela. Então, ela reza pra todo mundo, enfim. Ela é muito sincrética. Tem muito católico que não sabe que esses santos, Iemanjá e São Jorge, são do candomblé e não são da igreja católica, né? Eu fiquei sabendo depois de grande. Depois de estudar a religião, eu falei, Iemanjá não era católica? Não. O Iemanjá é da Umbanda. São Jorge também, pra mim, ele era católico, não. Porque minha avó se dizia católica. Mas eu lembro, por exemplo, de quando a gente era pequena, a minha avó levava a gente pra tomar passe num centro espírita e numa festa de... Cosme Meu pai queria Damião. morrer, né? Cosme Damião, sim. Sempre eles tiveram... Minha avó sempre teve isso. E então as coisas do Jorge Amado que ela admirava e contava pra gente era que ele mesmo ateu, ele era um ativista a favor da liberdade religiosa no Brasil. Então o Jorge Amado foi pra cima dessa questão de que todo mundo deveria poder expressar a sua religião livremente. Ele foi criado por uma família católica, mas ele batia de que todas as religiões deveriam ser livres para expressar a sua fé publicamente no Brasil. E também porque o Jorge Amado, ele era um cara que defendia a alfabetização. Então ele saía pela Bahia divulgando a necessidade das pessoas serem alfabetizadas. Sim. Eu acho que vale contextualizar historicamente ele, né? Ele é 1930, 1940, né? Época do Estado Novo, assim. Ele nasceu em 1912. Ele nasce em 1912, ele, na cronologia da literatura, ele vai ser modernista. A segunda fase do modernismo, né? Segunda fase, Não, eu tô falando porque eles falam queimar em praça pública, as pessoas logo remetem à ditadura. Isso é muito anterior à ditadura, é Estado Novo. Bem antes. Era um regime ditatorial, né? Mas não é a ditadura de 64, que a gente pensa quando fala ditadura pré-Sarney, né? Não era militar. Isso. E essa questão, por ser um sistema ditatorial não militar, ele é um cara que bate muito contra esse autoritarismo. Em todos os livros dele, Nossa, a gente ele bate vai ver muito, cara. Ele bate, eu fiquei imaginando, assim, aqueles textos naquela época, mano. Ele vai ser ali um cara que, no século XX, junto com Carlos Drummond de Andrade, vai ser um dos caras que vai bater muito contra essa questão política. Mas é que o Carlos Drummond de Andrade é elegante, né? E o Jorge Amado, ele já é mais do povão mesmo. Então, o do Drummond nunca foi queimado. Porque também a galera tinha uma dificuldade de interpretação. É que o Jorge Amado não tinha questão de interpretar nada, tá tudo lá, né? Ele escrevia palavra por palavra. E outra coisa muito interessante do Jorge Amado é que ele é um cara que ele queria que as pessoas lessem e entendessem o livro dele. Os modernistas, eles têm mais esse viés, né? De ser uma obra fácil para que as pessoas lessem. É fácil, mas não é simples, né? Não é simplório. É um trabalho artesanal muito bem montado, muito bem costurado, mas de uma maneira que fique claro. Isso que é eu acho que é o charme da arte dele. É fácil na linguagem, né? Não é o Temer falando com Mesócles, é isso aí, né? Sim, mas ele costura de um jeito, uma pintura, sim, que tá sendo montada com muita destreza, né? Sim, é uma construção muito bem detalhada, ele é muito detalhista nas coisas, ele é bem intencional no que ele quer dizer, mas é uma coisa que a minha avó conseguiria ler com baixa escolaridade e eu, com mestrado, conseguiria ler também. Então, essa é a intenção dele. Então, eu acho, eu sempre gostei muito de Jorge Amado, gosto muito dos 3 livros dele que são os mais vendidos, Dona Flor e seus 2 maridos, Gabriela Cravo Canela e Capitães da Areia são, sim, os meus favoritos, é por isso que eles são os mais vendidos. Acho interessantíssimo ele ter conseguido chegar em tantos países com esse livro, tantas traduções, tantas versões, o tanto que ele esgotava quando o livro chegava, justamente por isso, porque ele tinha um Brasil que não era tão difundido, tão conhecido, tão procurado, e numa literatura que era possível de qualquer classe ler, até porque o Jorge Amado vai ser um grande defensor da classe trabalhadora, né? O público dele, inclusive quando a gente começa a ler qualquer obra dele, mas principalmente aqui no Capitães da Areia, você vai ver que ele vai fazer um recorte onde a família de bem não chega, que é o menino abandonado de rua, o pescador, o grevista, a mulher em situação de prostituição. Essa galera não entra em outras obras com tanto carinho quanto o Jorge Amado faz. Se for lembrar das obras clássicas, né?
Era tudo aristocracia, a galera que tinha o dinheiro, era tudo ponto de vista do opressor, né? E aqui a gente vê o ponto de vista do oprimido mesmo na situação brasileira. Né? A gente vai ter poucos escritores que vão dar o protagonismo para quem é marginalizado. E aí eu falo marginalizado no sentido literal, não pejorativo da palavra, que é estar à margem da sociedade, né? Sim. Então, eu acho ele impressionante, sim. Fiquei muito surpresa, por isso que eu fiz as caras que eu fiz de ouvir vocês, porque no meu nicho, na minha bolha, Jorge Amado sempre foi muito bem quisto. Nunca conversei de Jorge Amado na instituição religiosa que eu era. Acho que provavelmente lá a galera iria ter uma posição um pouco diferente. Mas na minha casa, né, os meus pais, assim, sempre tiveram muito carinho por ele. Gostavam muito do... Minha mãe nunca leu Jorge Amado, mas conhece todas as obras que foram televisionadas. E gosta bastante. Inclusive, a gente assistiu Gente, eu fui assistir Dona Flor e Seus Dois Maridos com a Juliana Paz e Leandro Hassum no cinema com os meus pais. Não façam isso. Mas eu fui. Porque era uma obra de Jorge Amado, a gente gosta muito do Leandro Hassum, então juntou tudo e a gente assistiu. Mas eu gosto muito da escrita dele, justamente por ser envolvente, essa coisa de você sentir parte. E assim, uma das minhas especializações é em Machado de Assis, sou muito apaixonada por Machado de Assis, a gente falou isso quando gravou Memórias Póstumas, mas identificação de pessoa, quando lê, eu me identifico mais com o público do Jorge Amado, porque eu sou uma mulher preta, neta de baiana, não cresci na periferia, mas sou da classe trabalhadora, né? Então eu tô mais próxima dessa galera que ele dá voz e protagonismo do que os caras que Machado de Assis dá voz. É que o de Machado de Assis eu entro ali porque eu consigo ficar com raiva junto com ele. Mas aqui nos Capitães da Areia, por exemplo, eu até falei isso pra Adri, eu me identifico muito com o padre, por exemplo. Então eu tenho muito mais coisas que eu me identifico com as pessoas protagonizadas na obra do Jorge Amado, pelo lugar que eu vim, né? Pela pessoa que eu sou, enfim. E aí é por isso que eu também tava muito curiosa de ouvir o Tan, como é que foi a reação dele lendo esse livro. Eu tava contando os dias pra gravação pra ouvir o Tan. Falei, gente, quero muito ouvir. Puxa vida. O Tan. Qual foi as impressões do Tan? Já vou dizer pra você que o personagem com o qual eu mais me identifico é o padre também. O padre. O padre é o queridão, né? Eu falei pra Safira, o padre deve ser todos nós. Deve ser todos nós, sabe? Não que a gente tem que se identificar com o padre. Mas, gente, segura o padre aí, todo mundo. Segura o padre, amarra o padre. E a gente daqui a pouco dá protagonismo pro padre, porque eu acho que vale a pena a gente entrar na história, né? Sim, pra quem está ouvindo com interesse, né, de conhecer mais, tá até agora se perguntando, mas o que é? Que história é essa que vai falar sobre... Capitães da Areia, né? Que vai falar sobre meninos, que vai falar sobre greve, que vai falar sobre religião, vai falar sobre desigualdades e tal. Sobre comunismo. Gente, não vai embora não, escuta aí. Acho que é um bom gancho. Eu entrei nesse livro totalmente virgem do autor e da história. Totalmente. Pra mim, Jorge Amado não queria dizer nada. Nunca tinha ouvido falar do Pedro Bala? Nunca. Nem bem nem mal, assim. Porque eu não vi as novelas. Podia ser qualquer coisa. Podia ser uma ficção científica. Eu não sabia que era o mesmo autor de Tieta. É Tieta, né? Nossa, Tieta, sim. Assim, sério? eu só sabia que, Jorge Amado. Tá, se falassem Jorge Amado, sei lá, José Lins do Rego, ou qualquer outro nome que não seja esse super bambambam, tipo Machado de Assis, eu ia falar, é um autor da literatura brasileira. Eu só ia até aí, sabe? Então eu não sabia que ele era comunista, eu não sabia a época que ele escreveu, eu não sabia nada. E eu só olhava a capa do livro que eu tenho, Capitães da Areia, são dois caras jogando capoeira na praia, e a Renata falando, lê esse livro. Era só isso. Eu falei, eu vou ler. Você falava assim, eu não me interesso por capoeira, não, mas eu sabia que ia ser um livro que ia me ensinar a jogar capoeira. E a Renata não ia te recomendar também. Não é? Mas eu falei, eu vou pra essa história mais ou menos com a mesma vibe que eu iria, por exemplo, pra um Cidade de Deus ou pra um Carandiru. E eu li Carandiru e gostei pra caramba, então eu falei, eu acho que eu vou gostar também. Eu já sabia que ia ser alguma coisa de meninos de rua, pra não dizer que não era nada. Só até aí. Então eu fui sem informações e às vezes eu acho muito legal ir sem informações pros livros. Porque você vai sem nenhum preconceito, você vai descobrindo tudo ao longo do livro. Tanto que o conhecimento do autor, que tem no final do livro, né, um retrospecto da vida dele e tudo, eu fui ler só no final da história. Depois que terminou a história, que eu fui descobrir que ele era comunista, que eu falei, combina o que ele fez com histórias, entrelinhas, com um discurso comunista. Mas eu não li pensando, comunista de merda, sabe? Aquela coisa assim. Não, eu só aproveitei a história. E que
história sensacional. Então, Mano. sabe que eu queria incentivar até os nossos ouvintes que estão aqui no começo? Porque a gente tem ouvintes, né, de todos os tipos, de todas as classes sociais, de todos os gostos. Eu sei que eu falo gostos de zoeira e na hora de gravar eu falo de novo, né? Mas assim, é igual o Tan falou, vai ser preconceito, sabe? Leia a história, se envolva com a história, sabe? E eu queria assim, a gente já falou bastante aqui até sobre quais são os rótulos, a etiqueta, qual que era a nossa expectativa, o que a gente pensava sobre o autor e o livro. E eu queria assim, antes da gente entrar na história, de saber, assim, muito curto, o que vocês acharam do livro, assim. A sensação, o Tan, eu já percebi que adorou, né? Amei. Um dos melhores livros que eu li esse ano já, com certeza. Olha. Acho que não teve ninguém aqui que vai falar o contrário, assim, pra todo mundo. Aí a né? Carol do nada fala, gente, eu não mas gostei. Eu prefiro... Ih, Carol, Não, você então, tá pra mim, amamentando, Carol, Cristo. pode ser por isso. Não, gente, mas eu cheguei aqui falando que esse livro me causou, assim, sentimentos dúbios, porque eu amei a história. Ao mesmo tempo, eu odiei certas situações que aconteciam dentro da história, porque é tudo muito real. É tudo que, sabe, que você fala assim, isso acontecia, isso acontece. E depois que eu fui lembrar que, putz, isso foi escrito em 1930, sabe? Ele tava falando na história do Lampião, por exemplo. E aí eu, cara, é verdade, isso não é atual, por mais que seja atual. E, não existem mais os Capitães da Areia, mas existem Capitães da Areia por aí, sabe? Pode não existir esse grupo lá em Salvador, em Ilhéus, lá na Bahia, mas existe. A gente não precisa ir muito longe, não. Quem mora aqui em São Paulo, pega um metrô, um ônibus até ali a Praça da Sé. E eu tô falando Praça da Sé porque é uma região mais conhecida. E você vai ver muitos Capitães da Areia ali, sabe? E aí me causou a questão da dubialidade, porque eu sou mãe. E aí, tipo, os meninos começavam lá com 5, 6 anos. Meu filho tem 5, 6 anos. E aí, depois, eles mesmos, durante a conversa que a gente vai chegar aí, a saudade que eles tinham daqueles que conheceram os pais. Nossa, gente, assim, eu ri, eu chorei, eu fiquei muito brava, eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa, eu torci, sabe? E eu gosto de livro assim, sabe? Isso aconteceu de autores nacionais com Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e com Macunaíma, mas Macunaíma é uma coisa mais à parte. Mas, gente, amei. Não dá pra passar neutro nesse livro, né? Ele vai mexer com as suas emoções em muitos níveis. Essa foi a questão pra mim, assim. Também amei o livro, mas tinha hora que eu me sentia culpa de estar amando. Porque tem uns capítulos que embrulham o estômago. São bandidos, né? A gente não pode esquecer disso. Sim. E aí você tem que ficar se policiando pra não torcer pro bandido. E você está lá e você está envolvido com a história e acontece uma coisa muito ruim. Você fala, não, vou fechar esse livro, vou parar de ler aqui que tá me incomodando demais. Mas você não consegue porque você tá amando ao mesmo tempo o livro, sabe? Eu falei pra Adri que eu não tava querendo largar, sabe? Eu falei assim, tomara que o autor escreva a continuação, né? Porque daí eu posso morar mais tempo nesse livro. Porque eu não queria terminar. Esse é o Alberto, né? Que monta um campinho lá no Trapi. Praça da Sé pra continuação, Paulinho. Pois é. Eu não queria que acabasse. Eu queria, realmente, eu tava muito envolvido por aquela história, tava muito envolvido naquele ambiente. Parecia que eu estava no meio deles. Parecia que eu morava no Trapiche junto com eles. Acho que isso que o Jorge Amado fez com a gente durante esse mês de leitura, né? Ai, gente, pra mim, eu gostei muito do livro, gostei muito das histórias pessoais. Alguns personagens, assim, me cativaram demais. Outros eu peguei muita raiva. Outros eu não sabia se eu gostava ou se eu não gostava. Mas, diferente do Paulinho, que queria morar na história, eu queria acabar rápido, assim, sabe? Porque me incomodou algumas coisas. E, diferente do Tan, eu torci, sim, pros bandidos. Não é que eu não torci, não. É assim, você se pega torcendo. Porque o autor te então leva pra um vítima da sociedade e tudo. E aí você fala, cara, mas não deixou de ser errado o que ele tá fazendo, Sim. sabe? Não dá pra tentar defender. Isso é uma questão, inclusive, que a gente, eu acho que tem que levantar aqui, né? A questão de como eles pararam nessa situação, sabe? Sim. Não é passar pano pro que é errado, passar pano pro ladrão, pro bandido, mas de entender a situação, que são crianças, né? Enfim, e mais pra frente, quando a gente contar a história, a gente fala sobre isso. Mas por que eu quis acabar logo? Porque eu quis muito consumir esse universo de Capitães da Areia, sabe? Querer entender por que ele foi tão falado, o que a sociedade falou com relação a isso, o que as pessoas comentam sobre isso, as reportagens, se era verdade ou não. Então eu tava lendo e tal, pra depois ler todo esse
paralelo. Então, gente, quando eu terminei de ler, o que eu vi de vídeo, de crítica e análise, pra saber se era verdade ou não, e pra conhecer essa época histórica do que tava acontecendo nessa época que foi escrito Capitães da Areia e tal, e aí foi por isso que eu tive loucura pra terminar, pra conhecer melhor. E aí, depois que eu terminei de ler o livro e que eu conheci a história da época que foi escrito o livro, eu gostei mais ainda do livro. Enfim, é uma obra-prima, assim, que realmente mexeu com a gente e vai mexer muito ainda. Eu tenho algumas sensações, porque eu, como professora de literatura, tenho o privilégio de algumas obras ler anualmente, né? Você relê, então? Você passa pros alunos e relê. Eu releio. Isso sim. A gente lê junto, porque eu vou trabalhar os capítulos e aí a gente lê junto. Tem livro tipo Iracema que não, eu li quando eu trabalhei a primeira vez há 8 anos atrás e hoje eu relembro e não leio. Mas esse aqui é a primeira vez que eu li, eu tinha 17 anos no ensino médio, eu chorei muito no final do livro, foi um livro que mexeu muito comigo. Depois, quando virei professora, né, que eu comecei a ler, e eu comecei a trabalhar em capelania de Fundação Casa, que pra quem não é de São Paulo, Uau. Fundação Casa é onde ficam os menores infratores. A antiga FEBEM, né? Isso, a antiga FEBEM. E aí, eu trabalhei 4 anos como capelã da Fundação Casa, como voluntária, né? E aí eram histórias muito parecidas com a do livro ali, dos meninos. A fundação que eu estava era uma fundação muito tranquila, muito mesmo, assim, em relação ao tratamento com os meninos. Eles eram tratados com dignidade, mas eles tinham passado por algumas que eram muito parecidas com os relatos que a gente vê no livro. Meu Deus. Então, eu ouvia as histórias e aí quando eu fui ler de novo o livro, mexeu muito com o meu coração. E hoje, uma outra sensação, porque hoje eu não sou mãe, como é a sensação da Carol aí que ela citou, mas eu sou ministra de crianças e eu trabalho com evangelização de criança e desde que eu me identifiquei na minha vocação com criança, eu trabalho com criança em situação de vulnerabilidade. E essas crianças, se elas não têm alguém que direcione e alguém que cuide, alguém que oriente, elas estão sozinhas, e é o caso aqui dos meninos desse livro, eles estão sozinhos no mundo, elas vão ir para esse caminho, né? Porque é o que elas têm como referência, enfim. Então, mexe comigo de outra forma. Eu amo esse livro, né? Como eu falei aqui quando falar de Jorge Amado, gosto muito de tudo que ele escreve, mas mexe com o meu coração hoje, como eu tô mais intencionalmente na missão, mais intencionalmente nesses lugares vulneráveis, eu observo que até oro muito agradecendo a Deus pelo privilégio de ser parte desse movimento de Jesus, de tirar essas crianças de um caminho que é destino delas. Então, elas inevitavelmente iriam pro crime, elas inevitavelmente iriam para um caminho que a gente que não tá nessa situação, eu falo isso muito pros meus alunos. Os meus alunos são de classe média alta, né? Então, não sabem o que é fome, não sabem o que é ter responsabilidade aos 10 anos. Eles têm ensino médio, né? Então, às vezes eu pergunto pra eles, com 10 anos você tava fazendo o quê? Porque alguns dos meninos vão pro trapiche aos 10 anos. E até fala isso de um dos personagens, fala, aos 10 anos, quando as crianças têm sentimentos de amor, esse personagem tinha sentimento de ódio. E aí eu falo pras crianças assim, quando você tinha 10 anos, o que você tava fazendo? Quais são as suas lembranças? Com 10 anos tava brincando, tava jogando videogame, tava vivendo uma vida de criança. E aí eu comento, tem criança com 10 anos agora que tá virando aviãozinho de droga pra poder comer. E essas crianças que vão pra Fundação Casa, eram essas crianças que eu lidava no complexo lá. Então, mexe comigo hoje como evangelizadora de criança, porque é real, é o que a Carol falou, né? Existe, essas crianças estão aqui, existem muitos lugares que nós vamos ter Capitães da Areia, em muitos lugares no Brasil, porque infelizmente não mudou, né? Infelizmente, enquanto nós estivermos aqui nesse plano, neste planeta, nesta terra, até Jesus voltar, nós vamos ter que lidar com Capitães da Areia espalhados pelo Brasil. Eu queria só fazer um resumo, então, pro pessoal que tá ouvindo, sobre a história do Capitães da Areia, pra gente já entrar na história e também falar sobre os personagens. Mas o Capitães da Areia é um grupo de meninos que são órfãos, abandonados. Alguns tinham pais, mas resolveram fugir, né, dos pais por conta de maus tratos ou uso de droga, alguma coisa nesse sentido. Mas eram meninos muito pequenininhos, da idade de 6 anos até uns 16 anos, mais ou menos, que eles se juntavam pra sobreviver.
sobreviver. Então, eles sobreviviam. O livro fala que tinha mais de 100 meninos, né? Então, assim, eram muito meninos. Eram muito. Nem todos estavam meninos juntos ao mesmo tempo. Eles circulavam muito. Tinha uns que sumiam, depois voltavam. Tinha uns que estavam mais fixos. Eles moravam na rua, basicamente. Mas eles tinham um ponto de encontro, mas eles que era o Trapiche. Eles moravam no Trapiche, e o Trapiche era tipo uma casa velha na beira da praia, né? Lá em Salvador. E a história se passa toda em Salvador, que eles falam, chama até de cidade da Bahia, né? Em Salvador. Então são esses meninos que são muito novos, muito pequenos, que vivem junto pra sobreviver. E eles são liderados por um menino que é o Pedro Bala. O Pedro Bala é o líder do grupo. O Pedro Bala tem 15 anos. E por mais que seja um grupo mais de 100 meninos, o autor, ele escolhe dar protagonismo pra alguns. Então, alguns a gente conhece muito bem as histórias deles. Tem capítulos sobre eles e tal. E a gente se envolve muito bem com a história deles. E pra mim, o que me chamou muita atenção, assim, logo de cara no livro, é que o livro, ele abre contando 4 reportagens falando sobre os Capitães da Areia. E quando você vê as reportagens, você fala, caramba, são bandidos, molecada que estão roubando e tal. Você não pega simpatia por eles, né? Até chegar o depoimento de uma mãe, a depoimento de um padre, e você saber o que acontece no reformatório. Porque muitas vezes esses meninos, por cometerem os roubos, eles iam mandado pro reformatório. Por serem menores de idade, né? Aí tem a denúncia dos maus-tratos do reformatório, principalmente da mãe e do padre que escreve, e depois vem o diretor do reformatório refutando, falando que não era nada disso, né? Então a gente já começa o livro com 3 pontos de vista, 4 pontos de vista, basicamente, né? O da imprensa, o de uma mãe, o de um padre e o do diretor do reformatório. Não parece um Twitter essa abertura? Um fala, o outro responde, o outro responde, o outro responde. É o retweetando. Não parece? Twitter da época. Mas pra mim o que chamou mais atenção disso é que você já entra na história dos meninos assim, que são meninos que, igual a gente falou, né, de 6 a 16 anos, mas que eles são homens, sabe? Aí pra mim, isso não encaixava muito na minha cabeça, sabe? É menino ou são homens? Porque são meninos com práticas de homens e eles falam isso, né? A gente sabia que eram adolescentes, mas quando começava a relatar a história, minha mente puxava pra um jovem adulto. Sei lá, uns 20 anos, pelo menos, né? Depois trazia que ele tinha 13 anos. Aí, tipo, a minha mente fazia o adulto diminuir, assim, imediatamente virar uma criança de 13 anos, sabe? Isso pra mim foi tão repulsivo, sabe? Mas é porque a situação faz com que eles tenham que ser assim, né? Sim, os comportamentos, a fala, tá? Eles não brincavam, né? Eles falavam como homem, eles fumavam, eles bebiam, eles tinham relações sexuais, inclusive estupravam, né? Então, assim, uau, é muito forte, assim, você pensar tão novos, já viveram tanta coisa, sabe? Assim, que ao mesmo tempo são crianças, né? Inclusive, mais pra frente lá tem um capítulo que é tão lindo o capítulo, porque a gente lembra que eles são crianças nesse capítulo. O do carrossel, sabe? né? Ai, o carrossel. O capítulo do carrossel é demais Porque mesmo. a gente lembra que eles são crianças. Só que ninguém sabia onde era o esconderijo deles. Ninguém. Por mais que era um monte. Isso é muito curioso, porque né? eles são muito leais entre eles, sabe? Eles se protegem, eles Quando cuidam. um era preso, era torturado pra contar, não abria a boca, não descobria onde era o lugar. Mas algumas pessoas sabiam onde que eles estavam. Então eles tinham confiança com adultos. E aí tem o padre José Pedro, que tinha essa amizade com eles. Que não era um padre super notável, ele não era super reconhecido Ele na paróquia. não era muito inteligente, né? Ele tinha sido um mau aluno no seminário e tudo. Então, assim, ninguém botava muita fé nele, mas ele tava esperando pra ter uma paróquia dele, né? Era quase um seminarista. Mas ele desenvolveu esse amor, essa paixão por cuidar daqueles meninos. Então ele estava sempre presente lá no Trapiche pra ajudá-los de alguma maneira. E um contraponto religioso tinha a mulher da Umbanda lá, né? Então, tinha a Dona Aninha, Aninha, que ela era líder do candomblé, né? Santo. É mãe de santo, que tinha muito carinho pelas crianças também e tal. Tinha o querido de Deus, que era o professor de capoeira. E tinha os malandros ali, adulto, que compravam produto, eles roubavam produtos, encomendavam chapéus de palha, né? Pra depois vender nas suas lojas, loja de penhor, loja de ouro. Dri, sabe o que é interessante desses adultos que cuidam, né? Desses meninos? Que é justamente a galera marginalizada. Capoeira e Umbanda, na época, eram crimes no Brasil. Então, são 2 pessoas ali que também estão à margem como esses meninos. E o padre que não tem notoriedade nenhuma. Então, é interessante como mostra essa solidariedade da classe marginalizada. Todo mundo se cuida, né? E outros adultos se aproveitando do fato deles serem menores de idade e não poderem ser presos pra cometer os delitos no lugar deles. Então, encomendavam os delitos com eles e eles iam. E até a igreja católica, né, não aprovava o comportamento do padre, que estava
se importando com aqueles meninos. Os líderes, os superiores desse padre diziam que era um tempo perdido, não era isso que ele tinha que fazer. Ele tinha outras responsabilidades que ele tinha que tratar que não fosse estar com aqueles meninos, né? O mais interessante é que eles, enquanto capitães da areia, né, que é como eles se intitulam e como as pessoas os conhecem, eles querem mudar de vida, né? Então, conforme a gente vai conhecendo muitos dos personagens, das personagens, a gente vê que um é chamado de professor, que, por exemplo, é o único que sabe ler e é quem lê rouba livro pra ler pros meninos, lê manchetes pra eles. Esse foi outro que eu me identifiquei bastante, viu? Gostei bastante dele, né? Tem aquele que é o fã do Volta Seca, cangaceiro, né? Volta Do Seca. Lampião, que é o... Gente, ó, o Volta Seca, o professor, o Pedro Bala e o Sem Pernas, pra mim, eles são, assim, o supra-sumo. Pra mim eu encaixaria o pirulito da também. E o gato. Não, e o gato... Gente, eu adorei O gato é demais, mano. O gato é maravilhoso. Inclusive, o capítulo que eu chorei foi com o gato. E não foi quando ele tava aprontando as dele, nem nada, mas foi o momento, e eu vou me adiantar só um pouquinho, em que a Dora vai costurar É bonito, a né? roupa dele. Cara. Eu tenho o meu favorito também, mas eu conto daqui a pouco. Essa parte, E é muito louco entendeu? porque a gente vai conhecendo as histórias deles, né? E a gente vê que alguns não tinha outra saída a não ser se juntar com os Capitães de Areia, senão eles iam morrer. Não tinha o que fazer. O próprio Pirulito, né? Ele chegou, encontraram ele bebezinho, a mãe dele morreu no meio da rua. E aí o João Grandão, ele pega o Pirulito, leva, e aí até narra na história que os outros meninos ficam rindo dele porque eles estavam desesperados pra alimentar, pra acolher o neném, que tava lá chorando, assim. E isso é muito comum, né, gente, de crianças serem abandonadas, assim, né? E tem até uma amiga que, quando leu esse livro, a gente tava na faculdade, ela tinha acabado de parir, e aí ela falava que o maior medo dela, depois que teve filho, era morrer, porque não sabe o que vai acontecer com a criança depois. Cara, isso é um medo de pais que você não tem noção, Safira. Você não tem noção. Não tenho mesmo. Eu perguntei isso pra minha mãe esses dias. Eu falei, mãe, que eu tava lendo o livro, né? Eu falei, mãe, depois que eu nasci, você ficou mais medrosa? Ela falou, meu Deus, eu fiquei com medo de tudo. Medo de você morrer, de eu morrer, de seu pai morrer. Eu tinha medo de tudo. Porque vai fazer o quê com os filhos, sabe? Quando ela leu esse livro, ela falou que o medo dela aumentou justamente pela história do Pirulito, porque a mãe dele morreu no meio da rua e o menino ficou lá. E aí vai fazer o quê com o bebê? Não tinha ninguém pra correr, né? Não, é a história da Dora, na história inteira. A Dora é a única menina que entra no Trapiche. Ela é muito rejeitada no começo pelo simples fato de que, cara, como assim uma mulher aqui com a gente, sabe? As mulheres... Não é bem a palavra, né? Não, eles queriam usar ela sexualmente, mas não vai morar aqui. Mulher não mora aqui. Se trouxe uma mulher pra você, tem que ser pra todo mundo, sabe? A impressão que vai dar é que ela vai ser estuprada por todos lá, vai ser um estupro coletivo. Não, isso pra mim não foi uma impressão, não. Isso ia acontecer. Se ela não tivesse chorado a ponto de soluçar, ela ia... Mas aí ela acaba entrando, mas o que eu tô querendo dizer é, ela era de uma família normal, e de repente o pai dela morreu, e um pouquinho de tempo depois a mãe morreu, pra usar a expressão, né? Tô sem pai nem mãe agora, e aí? Faço o quê? Quando você fala normal, ela também vivia numa situação de pobreza, né? Ela Não, mas eu tô falando, ela tinha uma família. Né? De repente não tem mais, não tem vizinho, não tem avós, ela tenta arrumar um trabalho num lugar que a mãe prestava serviço, acho que como lavadeira, alguma coisa Passadeira, assim. lavava passado. E ninguém oferece nenhum tipo de auxílio pra uma criança. Ela tinha um irmãozinho de 6 anos e só sobra o Trapiche. O Zé Fuinha. Então, Tan, mas isso é uma coisa que até responde algumas perguntas que a sociedade acaba fazendo pra essas crianças em situação de rua. Essa criança tá aí roubando porque eles falam que não tem o que comer, que precisa pegar dinheiro pra comer, mas essa aí é pra usar droga, não é pra comer e tal, porque é só pedir ajuda na igreja, é só pedir ajuda pra rico. Ela tentou fazer isso, aí não tá, deu. ok. E isso é uma coisa que a gente escuta o pessoal falando, o moleque tá na rua porque escolheu tá na rua, sabe? Porque tem casa de caridade, tem igreja, tem gente rica que pode ajudar. A gente escuta muito quando a gente fala, né? Acho que a Safira deve ter ouvido muito mais isso, porque trabalhou com crianças em situação de rua e tal. É bonitinho você ficar olhando pra ele assim, achando que é vítima da sociedade. Espere ele ter uma arma apontada pra sua cabeça pra ver se não atira, uma faca no seu pescoço, sabe? E os meninos no livro fazem esse tipo de coisa, né? Sim. E aí a gente vê que a Dora tentou, sabe? Ir pra uma casa e conseguir. E esse capítulo da Dora é tão doloroso que ela vai embora, o irmão dela
com fome. E a dona da casa não faz nada. A dona da casa conhecia a mãe dela. Ela não foi pedir ajuda, ela foi pedir um emprego. Mas, gente, dava pra ter dado uma comida, sabe? E a única coisa que a dona da casa fala, lava esse portão com álcool, porque essa menina vai passar bicheira pra gente. E a menina foi desejada ainda pelo filho da dona da casa. Né? E é uma coisa muito legal aqui de falar, porque quando eu tava lendo, eu tava pensando o seguinte, esse menino também tinha 13 anos. Esse menino também tinha desejo. E se esse menino fosse pra dentro da casa dele, ele provavelmente estupraria a Dora. Mas aí, será que ele seria tratado como bandido igual os meninos do Trapiche? Entendeu? Porque tem um recorte de classe aí, né? É que o Jorge Amado não quis entrar nessa questão, mas ele devia ter entrado. Porque esse menino, 13 anos também. Então porque quando a gente vai falar dos meninos do Trapiche, eles têm toda uma questão animalesca, né? Que é de instinto de sobrevivência. Então e de falta de educação no sentido de não ter alguém pra educá-los também, né? Ao mesmo tempo, eles têm um senso de sociedade, de ética dentro do grupo deles que não pode ser rompido. Assim, a organização social deles é até mais bem fundamentada do que a organização social da sociedade. Mas geralmente Tan, né? Quando a gente sobe em morro, a gente vai pra dentro das favelas, é muito mais bem organizado do que a sociedade fora de lá. Eles têm um bom senso. Pelo medo e tudo mais, mas né? Por isso que muitos deles não saíam também daquela situação, porque tinha uma certa fidelidade aos Capitães da Areia, né? Tinha até uma oportunidade, mas falaram, mas se eu fizer isso, eu vou trair os Capitães da Areia, que eu tinha prometido fidelidade, então eu vou voltar pra lá e cumprir o meu trato com eles. E só respondendo até a outra questão de que as pessoas podem falar, mas eles conseguiriam sair dessa situação, né? Não só trair a fidelidade dos Capitães da Areia, mas por que a igreja não ajuda associações boas, até mesmo os próprios reformatórios, né? Por que não ajudam? E aí, no capítulo que a gente falou lá atrás, com relação ao capítulo do Carrossel mesmo, que eles têm uma oportunidade de serem crianças, né? De se divertir e brincar no carrossel, e o padre tá junto lá. O padre, ele frequentava o Trapiche pra tentar falar um pouco do amor de Deus pras crianças, falar sobre eles serem bons e Deus e tal, e as crianças recebiam muito bem o padre. E o padre tava se divertindo com as crianças no carrossel, e, gente, esse capítulo me marcou tanto, porque passa uma senhora, beata da igreja, e ela fica muito brava com o padre. Ela fica muito brava a ponto de fazer uma denúncia, porque o padre tá brincando com os Capitães da Areia, sabe? Como que você se junta com esses bandidos e tal? Mas, gente, aí o padre até responde, eles são crianças, sabe? Se a gente não ajudar ou não lutar pra transformar a vida dessas crianças, quem que vai lutar, sabe? Quem que vai mudar? E a mulher só quis saber de denunciar o padre. Então, tipo, nem a igreja tá pra ajudar esses meninos, sabe? Essa visão aí que o Jorge Amado mostra, né? De que os lugares onde eles deveriam ser acolhidos são os lugares que mais os espanta, que é ali no reformatório, que é a questão do governo, a polícia, a igreja, que são os lugares que deveriam mesmo acolher e cuidar deles. Quando o padre entra, o sonho desse padre era alcançar esses meninos aí do Trapiche, e aí, eu não lembro agora, eu acho que era o Boa Vida que tenta roubar, né, uma coisa dentro da igreja, e aí é quando o padre se aproxima dele e descobre onde é o Trapiche, e aí a vida do Pirulito é transformada por essa intersecção desse padre nesse caminho com os meninos. Então o padre entra e começa a... Ele é um cara muito bíblico nisso, né? Ele tá fazendo qual é a função, que era a função da igreja ali, era isso. E aí ele tenta pôr esses meninos perto dessas mulheres, né? E eu achei interessantíssimo essa escrita do Jorge Amado, porque ele tenta, porque assim, elas enchiam o saco dele, né? Porque elas eram muito desocupadas. As beatas, né? Essas mulheres. Isso. Aí na cabeça do padre era assim, se eu botar essas beatas que são solteironas lá... Tem dinheiro, gosta de cozinhar. Pra cuidar desses meninos, elas vão parar de me perturbar e vão fazer alguma coisa pelos meninos. Mas ele percebe que ele não tem isso, né? E eu vou falar aqui como missionária, que às vezes, hoje a igreja que eu tô, Simval, eu te amo, muito obrigada. É uma igreja que me abraça muito, profundamente nessa... Se eu falar que eu vou botar menino nesse esquema dentro da missão da igreja, vai abraçar. Mas eu já estive em outras igrejas. E falar disso, gente, uma das igrejas que eu fiquei muito tempo também, que é a igreja dos meus pais, foi a igreja dos meus pais, eles saíram também, mas era uma igreja que tava do lado de um complexo de CDHU, sabe o que é CDHU? Aqueles condomínios de desenvolvimento humano. São condomínios para pessoas pobres, muito pobres. E dentro da igreja só tinha galera da classe média, que era do outro lado do bairro. E eu sempre questionava, gente, e a galera ali? E eu sempre fui muito rechaçada. Assim, eles eram muito finos, não era igual essa mulher que escancaradamente faz essa reclamação. Mas toda vez... E eu sempre fui da criança, né, gente? Eu falava, gente, essas crianças estão ali, ó, brincando na rua. A gente tem um prédio parado aqui. E qual a função da igreja? E esse padre é muito bíblico. Eu falo, tem um padre bíblico que eu conheci na literatura brasileira, é esse. No entanto, ele tem uns dilemas éticos dele, com ele mesmo, né? Muito interessantes. Mas será que esses dilemas éticos vêm dele ou vêm de uma expectativa que a igreja tinha
sobre ele como padre? Porque ele tá dentro da hierarquia de uma igreja católica, ele tem os anseios dele de conseguir ter uma congregação ali só dele, não é um termo, né? É uma paróquia, né? É uma paróquia. De ter uma paróquia ali só dele, ele tá aguardando ele ser aprovado pra ter. Então, ele tem que seguir as regras do jogo, senão ele não vai crescer eclesiasticamente falando. E ele sabe que muitas coisas que ele faz, e aí sim, olhando pra Cristo, ele faz contrário ao que é esperado dele, dos líderes eclesiásticos dele. E aí, assim, algumas vezes ele abre exceções. Uma vez, por exemplo, acho que é nesse carrossel mesmo. Ele pega dinheiro de ofertas pra fazer a compra dos ingressos. Né? As velas do altar. As velas, Não, ele pega o dinheiro das velas do altar pra ele pagar o ingresso pro carrossel dos meninos. Isso. E os meninos percebem esse dilema ético dele e falam, não precisa, a gente já tem esse ingresso porque um dos meninos tá trabalhando nesse carrossel e ele vai conseguir ligar ele à noite pra gente. E meio que resolve o problema do padre. Mas ele ia fazer isso mesmo assim. É o mesmo dilema ético, por exemplo, do Pirulito, que é o menino que quer se tornar um eclesiástico, que o Paulinho vai contar agora. Porque esse foi o meu capítulo favorito e quando eu terminei de ler, eu falei, acho que esse foi um dos capítulos mais bonitos que eu já li na vida. É o capítulo Deus sorri como um negrinho. Eu gostei muito do episódio do carrossel, eu gostei muito do episódio do Sem Pernas, que talvez o Tam vai mencionar depois. Esse é meu, ninguém tasca, hein? Mas entre esses dois veio o capítulo Deus sorri como um negrinho, que é de uma sensibilidade, nós que estamos envolvidos, né, com a fé cristã, a gente entende muito do que passou na cabeça do Pirulito naquele momento, porque o Pirulito foi esse bebê que foi levado pra dentro do Capitães da Areia, ainda muito bebê, cuidado por eles e tal. O João Grande que tinha um coração muito bom, o nego bom. E ele era um dos meninos mais violentos, conta, né, que ele manuseava muito bem o punhal, e ele colocava no pescoço das pessoas, ia enfiando devagarinho até a pessoa contar tudo e tal. Ele era um dos mais violentos, e aos poucos ele foi sentindo a sua vocação, pela presença do padre que estava entre eles, sentindo a sua vocação para o ministério, né, o ministério episcopal, é a palavra, ou eclesiástico. E ele começou a viver muito para poder fazer jus a esse ministério. Então, pouco a pouco, ele ia deixando algumas coisas, ele via, né, isso aqui é errado, eu vou parar de olhar pro corpo das menininhas dessa maneira, vou parar de fazer tal coisa, vou parar de fazer tal coisa. Mas chega um momento que ele está passando pela cidade e ele começa a admirar uma figura de Jesus, bebê, na vitrine de uma loja. Porque ele tinha um altarzinho dele lá no Trapiche. No Trapiche era bonitinho, né? E ele falou, esse Jesus vai encaixar com uma luva lá pro nosso Trapiche pra gente poder orar e pros meninos se conectarem mais com a religião e tudo. Mas ele vivia nesse dilema. Vamos comentar, só que a forma que o Jorge Amado escreve essa cena é tão impressionante que eu já li algumas vezes esse livro, mas toda vez que eu leio, eu ainda fico com o coração na mão, assim, e aí, vamos. De tão bem escrito que foi. Mas qual o dilema, Paulinho? Explica o dilema. Não, porque é o amor e o temor. Eu quero ler esse trecho pra vocês entenderem nas palavras do Jorge Amado. Eu nunca separo o texto pra ler, mas esse aqui eu falei, esse eu quero ler. E não é curto não, se prepara. Porque era entre o amor e o temor, né? O temor da justiça de Deus, ele fazer alguma coisa que poderia ser errado, mas o amor de Deus de pensar que ele talvez quisesse o melhor para as crianças do Trapiche. É que você tava falando que essa imagem ia ficar tão bonitinha lá no altarzinho no Trapiche, né? Então aí começa por aí, né? E é esse amor e esse temor que fazem Pirulito indeciso ante a vitrine nesta hora do meio-dia, cheia de beleza. O sol é brando e claro. As flores desabrocham no jardim. Vem uma calma e uma paz de todos os lados. Mas mais belo que tudo é a imagem da Conceição com o menino que está na prateleira daquela loja de uma só porta. Na vitrine, quadros de santos, livros de orações e encadernações luxuosas, terços de ouro, relicários de prata, mas dentro, bem na ponta da prateleira que chega até a porta, a imagem da Virgem da Conceição estende o menino para Pirulito. Pirulito pensa que a Virgem está ali a entregar Deus criança e nu, pobre como Pirulito. O escultor fez o menino magro e a Virgem triste da magreza do seu menino a mostrá-lo aos homens gordos e ricos. Por isso a imagem está ali e não se vende. O menino nas imagens é sempre gordo, um ar de menino rico, um Deus rico. Ali é um Deus pobre, um menino pobre, mesmo igual a Pirulito, ainda mais igual àqueles mais novos do grupo.
exatamente igual a um de colo de poucos meses de idade que ficou abandonado na rua no dia que sua mãe morreu de um ataque, quando o levava nos braços, e que João Grande trouxe para o Trapiche, onde ficou até o fim da tarde, quando a mãe de santo Dona Ninha viera e o levara consigo, recostado ao seu seio. Só que aquele era um menino negro, e o menino, com M maiúsculo, é branco. No mais, a aparência é absoluta. Até uma cara de choro tem o menino, magro e pobre, nos braços da Virgem. E esta o oferece a Pirulito, aos carinhos de Pirulito, ao amor de Pirulito. Lá fora, o dia é lindo, o sol é brando, as flores desabrocham. Só o menino tem fome e frio nesse dia. E ele não tem dinheiro pra comprar aquilo, mas ele quer ter, né? E aí ele fica no dilema de roubo ou não essa imagem, o roubo é ou não um pecado, porque ele tá preocupado não com o delito, com o pecado, né? Como que eu vou roubar se é pecado, se eu vou adorar esse menino, faz sentido eu adorar se eu roubar? E aí ele fica o capítulo inteiro nesse dilema, né? E é muito boa essa construção, gente, pelo amor de Deus. Que aí você fica, ele corre e fala, não, porque ele tinha feito um trato com Deus, né? Acho isso interessantíssimo. Ele tinha feito um trato com Deus que ele não ia roubar se não fosse pra comer e pra obedecer às regras dos Capitães da Areia, porque trair os Capitães da Areia também era um pecado. E aí, no caso, ele tá lá com aquele Deus menino magro, nu, com frio, com fome. Ele fala, pô, mas eu não vou roubar nem pra comer e nem pra desobedecer, é pecado. Então eu não vou fazer. Aí ele corre com as mãos dentro do bolso pra não pecar e ele lembra, pô, mas só de pensar eu já tô pecando. Então, porque ele tinha ouvido um outro padre, né, falar de um Deus que chicoteava, um inferno terrível. E aí ele fica com esse medo, e aí ele volta, e quando ele volta, ele fala, foi o próprio Deus que fez a menina, que era só uma menina, né, funcionária, entrar por trás da cortina. E eu achei interessantíssimo que você fica, vai, pega, ninguém tá vendo, bora, leva lá. E a gente no dia a dia fica procurando também justificativas, eu fico procurando desculpas, né, de que Deus fez tal coisa pra gente fazer tal coisa e tal, e ele tá buscando isso também, né, porque deve ser a vontade de Deus mesmo que eu faça isso, né? Deus quer que eu faça isso, que eu dê calor. E é muito interessante, assim, porque o Jesus que nós conhecemos na história, ele veio desta forma que esse menino retrata, assim. É um bebê que nasce sem ter lugar para nascer, ele é rejeitado desde o começo. No Natal do ano passado, eu fazendo o culto com as crianças, eu quis que elas entendam, porque a gente ouve tanto essa história, né, do bebê Jesus que nasce numa manjedoura, enfim, numa estrebaria, e eu queria que eles entendessem. E aí a gente foi fazendo, não levei um cocô de vaca, quero muito um dia levar para uma próximo culto de Natal, mas eu fiquei levando eles para essa questão sensorial, assim, né? Imagina um cheiro de um curral, como que é. É um trapiche, né, gente? Nossa. É, um trapiche. Eu fui tentando fazer as crianças entrarem nisso, e aí rolou até umas carinhas de nojo, porque criança entra, né? E aí é mais ou menos assim, o bebezinho não tinha nem lugar para nascer, ele nasce pobre, muito provavelmente a Maria e o José, quando se veem naquela situação, não estavam com uma cara muito legal. Eu até brinco assim muito com os meus amigos, eu falo, é bonito hoje de contar, porque não era nós que tava lá, né? Uhum. Com vaca no nosso ouvido, burro, cheiro disso, enfim. Por isso que Jesus veio dessa forma, porque era com essa galera que ele queria se conectar, era com esses pirulitos, assim, com esses meninos. Ele não veio porque, gente, ele é o dono de tudo, né? Ele precisava nem vir criança, ele podia vir já Jesus. Descer do céu, né? Pronto, né? Literalmente. Quando a gente trabalha com criança, a gente escuta essas coisas assim. Por que Jesus só não veio, desceu e falou, galera, tá tudo errado, bora, vamos resolver. Não, ele escolheu vir como um bebê, ele escolheu vir de uma menina pobre, muito pobre, de Nazaré, né? Nazaré era, tipo, uma cidade muito pobre. Então, essa é a intenção. E eu acho que esse livro do Jorge Amado, não intencionalmente, ele não escreveu nessa intenção, mas esses meninos, eles se identificam com Jesus, porque Jesus facilmente estaria num trapiche, não roubando, etc, etc. Mas ele facilmente estaria num trapiche, porque quando a gente vai ler ali os evangelhos, ele fala, o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Ele não tinha nem onde dormir, esses meninos também não. Me perdoem se eu estou fazendo uma comparação esdrúxula, espero que ninguém do meu seminário escute este. Eu não sei se meu professor do Novo Testamento vai falar, olha só, análise ridícula, e vai querer me reprovar. Qual que é o Instagram dele pra gente mandar ou marcar ele? Mandar esse recorte pro professor, né? Mas é que eu acho muito interessante essa semelhança do pirulito com esse Jesus, porque quando a gente vê, por exemplo, essa mulher, que nesse texto aí que o Paulinho leu, fala que as mulheres olhavam e falavam, esse
não, magro, não quero, né, pobre. Não é esse Jesus que elas querem, é o Jesus com cara de rico, gordinho, rosado, bem vestido, com o que fala, né, que tava com tecidos finos, mas não foi esse Jesus que veio, gente. Desculpa, mundo. Cara, o personagem do Pirulito eu acho que é o seu favorito, né, amor? Ah, não sei, porque ele tem umas histórias bem complicadas, né? Mas, assim, esse capítulo me ganhou, porque é de uma sensibilidade inacreditável. Não, mas é que eu acho muito legal, porque esse ponto da história, ela é quase o clímax da mudança de vida do Pirulito. Porque o clímax vai ser mais pro final, assim, né? Mas é interessante porque o padre, ele tava ali fazendo o trabalho e ele não via os meninos mudarem de vida, assim. E às vezes a gente quer ver grande, vou falar de novo como missionária, né? A gente às vezes quer ver uma mudança, assim, muito grande. Paulinha e a Adri que estão em outro país, né? Eu tô missionária no meu lugar, missionária urbana, mas a gente quer, um ano de missão, a gente quer, sei lá, 300 pessoas convertidas, não sei. Mas às vezes é uma que tem uma conversão genuína, uma mudança de vida, que você fala, cara, valeu a pena todo o meu trabalho. E você olha a história do Pirulito e você vê, poxa, valeu, padre, valeu muito a pena o seu trabalho. Não só no Pirulito, que a gente vê muito, assim, os meninos vão mudando, a forma como eles se relacionam com o mundo começa a mudar depois dessa intervenção do padre. Mas no Pirulito, eu acho que esse trecho é ali o semi-clímax da história dele. O caso do padre, ele ganha respeito dos meninos, mas transformação de vida, no sentido que o padre buscava mesmo, acho que é o que você falou, é só um mesmo, é só o Pirulito. O professor também mudou, né? Então, mas o que é interessante é assim, o livro é o super tradicional romance de formação, né, para usar o termo bonito que as pessoas dizem, que é o quê? É você acompanhar a história de crianças se formando como pessoas, como cidadãos, se é que dá pra chamar de cidadãos, enfim, coitados, né? Mas é essa ideia, como é a formação da vida das pessoas. E aí ele vai passando a história de cada um. A gente tem um menino que o ídolo dele é o Virgulino Lampião. E esse cara vai se perdendo cada vez mais. Ele tem um fim pra gente que tá torcendo pra eles se darem bem, horroroso, né? Mas o legal é que, mesmo com as coisas não acontecendo com o trabalho do padre, ele não desistia, né? Passaram-se anos. Ele era muito resistente, e o padre continuou junto. Tudo. Isso. Isso foi muito legal. Mas o padre se questiona algumas vezes. Nossa, mas isso tudo que eu tô fazendo vai virar algum fruto? Sabe? Vale a pena tudo isso? Porque ele tá se abnegando de uma carreira, né? Por conta disso. E acaba que dá certo pra um. O livro todo, ele me deu uma agonia no meio, porque pra vários personagens aparecem oportunidades de virada de vida. E nessa ânsia de, não, eu tenho que ser fiel aos Capitães da Areia, eles não mudam. Eles falam, cara, como você é burro, sabe? Você tá o tempo todo sofrendo, agora parece que alguma coisa aconteceu que você vai... Mas não é tanta fidelidade, do Capitães da Areia. É aquele sentimento de injustiça, sabe? Sim. De como que eu posso estar... Eu acho que você tá falando do Sem Pernas, né? Por exemplo. Do professor, a princípio. Porque o professor vem... também. O professor, ele é leitor, ele é artista, ele é pintor, assim, desenha, né? Muito bem. Eles interagem com muitas pessoas na cidade, né? E uma pessoa com quem eles estão meio que mendigando, em vez de dar dinheiro pra eles, fala, cara, ó, você que fez esse desenho, que bonito e tal, eu vou te dar um contato aqui, entra em contato comigo que eu vou ajudar você a transformar essa arte em algo que vai mudar a sua vida. E ele joga fora o papel e fala, não, isso não é pra mim. Aí você fala, cara, como que não? É interessante a gente contextualizar, por exemplo, que ele só tava pintando e aquele cara do sobretudo bate nele. Então, até quando ele não era bandido, ele era odiado. Sim. Ele tava só pintando e a polícia tava, tipo, chegando lá e gritando que ele era bandido, assim, fala pra esse cara aí, né? Eles te roubaram alguma coisa? Não, é só... Aí o cara fala, eles são só crianças. E o policial fala, não, eles são ladrões. Então, ele cresce numa esfera, tipo, não é pra você, esse lugar não é pra você, o seu lugar é marginalizado. Sim, mas quando surge uma oportunidade, eles ou não identificam ela, ou eles não querem, eu não sei. Não, é porque eles estão tão acostumados, porque foi uma oportunidade em tantas contrariadas. Foi uma vez que alguém falou, pô, você tem talento. As outras vezes ele sempre foi rechaçado, apanhou. Ou foram manipulados, né? Porque na história fala que, como eles eram crianças e não podiam ser presos na prisão mesmo, eles eram manipulados, eles eram abusados nesse sentido de faz o trabalho pra mim, sabe? Então, tipo, será? E também tem, por exemplo, tem a história de outro personagem que é do Sem Pernas. Ele teve uma oportunidade de vida, de mudança muito grande. É aí que eu quero ver. É meu. Do Tan, não gasta a história do Tan. Não, eu não vou gastar a história do Tan. Não vou gastar a história do Tan. Mas tem muito o sentimento de injustiça, de por que eu posso
tá aqui no bem bom e meus parça estão lá passando fome, tendo que roubar pra comer, sabe? E eu faço parte do esquema, do círculo de vida dentro do Trapiche pros meus amigos não morrerem de fome, entendeu? Então, se eu pulo fora dessa roda, eles podem morrer de fome. Mas tem uma coisa a mais nessa história que eu quero comentar depois que o Tan conte sobre esse capítulo. Tá, eu vou contar rapidão essa história aí sem ler. O Sem Pernas era um menino que ele era meio deficiente. Ele tinha uma perna coxa, se não me engano, por causa de violência de policiais na infância dele e tal. Enfim, ele é um coxo. E ele se aproveitava da deficiência dele porque as pessoas tendiam a olhar pra ele mais com, coitadinho, precisa de ajuda, olha, ele tem uma deficiência e tal. Então, qual que era o plano que ele tinha acordado com o pessoal lá do Trapiche, com os Capitães da Areia? Ele ia na casa dos ricos, se apresentar, eu sou um órfão, eu tenho um problema na perna, eu fui abandonado recentemente. Ele contava uma história triste, eu tô com fome e tal. E aí, normalmente, as pessoas, no caso dele, se sensibilizavam e colocavam ele pra dentro de casa. E aí, ele gastava uns 2, 3 dias olhando onde que estão as coisas pra serem roubadas na casa. E aí, ele fugia, dava dica pro resto dos Capitães da Areia que iam lá e assaltavam a casa já sabendo onde tem que ir. Esse é o golpe. Só que acontece uma coisa, uma senhora... Mas antes de falar da senhora, eu acho importante comentar... Ele nunca se sentiu amado por ninguém. Até quando ele foi acolhido pelas casas e tal. Porque uma vez ele caiu na mão de policiais e, gente, a narração é muito fria de como ele sofre na mão desses policiais com violência, sabe? Vira motivo de pesadelos, né? Ele não consegue dormir por causa dessa lembrança. Porque ele foi torturado, sabe? Vingança, muito a flor da pele. Além de tudo, ele ainda é uma criança que sofre de insônia. Então, você imagina o nível de exaustão desse menino. Eu, quando fico uma noite sem dormir direito, eu já fico insuportável. Agora, imagina um menino que não consegue dormir por causa de um pesadelo. Então, porque toda vez que ele dorme, ele lembra desse sofrimento físico que ele passou na mão dos policiais. Então, ele fala, o livro fala muito do Sem Pernas, que ele só conheceu o ódio. A única coisa que ele abraçava era o ódio. Mesmo as casas que costumavam colocar ele pra dentro, fica ali no quartinho da empregada, sabe aquela coisa? Eu vou tratar você, mas eu só tô te ajudando aqui pontualmente, eu não te dou... Com um alívio de consciência, né? Exato. Só que aí, o que aconteceu com essa senhora? Ela tinha um menino da mesma idade que ele e o menino morreu e era muito parecido com ele. E então ela visualiza no Sem Pernas o filho que ela perdeu. E ela trata ele com uma dignidade, com um carinho, com um amor que ele nunca tinha experimentado. Ele era um cara violentado por todos os lados da sociedade. Por todos os lados. Sim, na verdade, não é nem que ele era parecido com o filho. É que ela pergunta qual o seu nome. É verdade. Então, ela pergunta qual o seu nome. Que nem ele inventava o nome, Augusto, né? Mas ele deu a sorte de chutar o nome do filho da senhora. Exato. Nessa hora eu fiquei pensando assim, se o Jorge Amado tivesse colocado, a hora que ele entrou, viu o nome escrito em algum lugar e usou esse nome, eu achei que seria um pouquinho mais genial do que a sorte de escolher o mesmo nome, sabe? Eu falei, talvez isso eu modificaria. Mas ele nem sabia ler. Não, mas eles não eram completamente analfabetos, eu acho. Eles não eram letrados como professores. Conseguiam ler uma coisa ou outra, não sei no caso dele, né? Bom, o fato é que a senhora trata ele, pega as roupas do filho, coloca ele no quarto do filho, chama pra comer à mesa, e esse carinho vai aumentando e ele toma banho, ele é perfumado, ele come junto com a... Passa brilhantina no cabelo. Nossa, é muito louco, assim, né? ele é super bem tratado. E os meninos em volta ficam só passando na frente da casa, né? E aí, já não deu tempo de... Não, calma. E aí o que acontece? Ele tem um dilema de, cara, eu poderia ficar aqui direto, porque a mulher vai adotar ele. E ele passa, se não me engano, uma semana inteira lá. E os meninos ficam, não, quando que você vai? Não, ainda tenho que ver, ainda tá... Tipo, ele fica meio que enrolando a situação. Ele fala que ainda tem coisas que ele não descobriu onde tá, ele tá de olho ainda, então... mas o tempo vai passando e ele vai gostando daquela situação, porque ele nunca tinha sido cuidado daquele jeito. E ele fala que nas outras vezes, nas outras casas, ele saía sempre muito orgulhoso, muito feliz, porque eu vou conseguir ferrar com os... né? Então, eu vou conseguir ferrar com essa família, por mais que eles tivessem dado algum tipo de conforto pra ele. Porque ele tinha, uma coisa importante falar, ele jogava toda a culpa também nessa sociedade, Sim. na desigualdade social, então ele tinha raiva mesmo, porque aquele povo tinha tudo, comida de esbanjo, e o Trapiche, o pessoal passando fome, sabe? Então ele tinha prazer, sabe, em denunciar onde tinha as coisas pra ser roubado. E a hora que ele vai se despedir da senhora, porque basicamente ele some, né, da casa, ele não avisa que vai sair. E ele tem esse dilema, né? Então, a mulher dá um beijo nele, ele acho que nunca tinha sido beijado, sabe? E assim, eles declaram amor um ao outro, você percebe que o menino, coitado,
coitado. Ele tá muito machucado porque ele sabe que aquela casa vai ser assaltada por causa dele e principalmente porque ele vai perder aquilo lá. E de fato ele é fiel aos Capitães da Areia, ele sai mesmo no fim das contas. E ele fica muito mal no Trapiche, assim, por muito tempo. A mulher depois até põe um anúncio no jornal falando, olha, eu perdi o meu órfão aqui, um menino que tava comigo, se alguém encontrar e tal. Cara, eu achei esse capítulo magnífico. E é tão doloroso porque quando ele conversa, o Pedro Bala vai falar com ele, né? E fala, e aí, Sem Pernas? Já deu, né? A hora de você passar pra gente. E ele fica nesse dilema mesmo, sabe? De, será que eu vou deixar a molecada entrar aqui pra roubar? Mas aí ele lembra dos irmãos dele que estão passando fome e tal. Então ele fica nesse dilema. E aí dá mó dó, porque a mãe adotiva dele, né? Chega pra ele e fala assim, olha, Augusto, hoje o seu pai vai viajar. E ele prometeu que vai trazer uma bicicleta pra você. E aí você vai poder andar à vontade por aí. E eu fiquei, ai, meu Deus, que dó. E aí ele então, chora. É uma oportunidade pra ele, né? Ele chora, ele abraça ela e ele chora. E ele fala que nunca vai esquecer ela. Mas tem, o que eu queria falar desse capítulo é que lá na frente, na conclusão da história do Sem Pernas, ele começa a repassar na mente tantas vezes que ele foi usado e que ele nunca foi amado de verdade e tal. E ele até menciona em seus pensamentos o fato dele ter sido amado como o filho perdido. Não como ele mesmo, né? Exatamente. Então, até no fim das contas, o que a gente achou tão bonito, ele pensando mais sobre aquilo, ele percebe que, na verdade, ele estava sendo como uma muleta para aquela situação de perda daquela mulher, né? Uhum. Não era ele o alvo do amor, era o filho que tinha morrido. É como se tivesse adotado outro cachorrinho porque o primeiro morreu, sabe? Pra poder saciar aquele vazio no coração. Então, no fim das contas, ainda não foi o amor que ele esperava receber, né? Como ele, o indivíduo, né? Mas uma coisa que eu queria falar sobre esse trauma do Sem Pernas é com relação ao reformatório. E aí eu queria apresentar, assim, bem de leve a história do Pedro Bala, que o Pedro Bala é o líder, né? Do grupo. E o meu sentimento com o Pedro Bala foi muito, assim, complicado, sabe? Eu até falei pro Tan, falei, nossa, Tan, eu parei de ler o livro, vou ficar uns 2-3 dias sem ler. Não, aquele capítulo dele é revoltante. Mano, porque eu falei, não dá, me embrulhou o estômago, sabe? Eu falei, não, esse capítulo aqui pra mim mexeu demais comigo, né? Dessa questão de maldade mesmo, né? Porque é um capítulo que vai descrever um estupro, né? É isso que você tá falando. E, pela primeira vez, eu vi a descrição pelo ponto de vista do estuprador. Isso é muito louco, né? Porque você está na cabeça dele. Ele está fazendo a perseguição, ele está olhando e babando por aquela mulher e tal, e você se sente menina, né? acompanhando ele, sabe? É muito angustiante por causa disso. E nessa hora eu falei, caramba, mano, que livro, né? Exato, né? Porque é assim, sei lá, no primeiro terço do livro já, né? Então, você fala assim, como, né? Como defender um cara desse, né? Como entender ele, como se afeiçoar por uma pessoa como menino essa. de 15 anos, né? E a menina também era pequenininha, né? 14, 15 anos também. Tinha 14, E assim, uma coisa que eu entendo que o Jorge Amado tem essa escrita e ele descreve muito, né? Muitas coisas e tal, mas eu me senti muito mal, sabe? Assim, a forma como ele descrevia as mulheres. Eu me senti desconfortável. Eu falei pro Paulinho... O livro todo, né? Não só essa todo. Cena, né? A sensação que eu tenho é que eu tava passando na frente de pedreiro, sabe? Assim, nada contra a profissão de pedreiro. Mas toda mulher passa na frente de uma construção, os caras mexiam de uma forma muito agressiva, sabe? Então... Mas eu acho que até isso é realidade, viu, Audrey? Então, mas eu li aquilo, era muito ruim, sabe? Ele ficava falando e não só, ele falava das coxas da negrinha, mas também tinha a loirinha, né? A Dora era loira e falava que aparecia aquele pedaço de carne branco. Então era sempre assim, sabe? As coxas, o sexo, o cabelo no peito. Então era meio nojento, assim, sabe? Eu me sentia exposta de certa forma também, Eu sabe? ficava nessa situação, assim, né? O quanto ele tá querendo descrever a sociedade da época, o quanto isso era a mentalidade do autor mesmo, que enxergava as mulheres desse jeito, que dá até pra entender por causa da sociedade da época. Ele era um produto dessa sociedade, era a maneira como as pessoas olhavam. Tanto que as novelas, quando foram adaptadas, trouxeram muito disso também, trouxeram muito dessa produtificação das mulheres e tal, porque era como isso era representado. Em outras obras dá pra entender, a partir de entrevistas, o quanto é do autor, o quanto é uma representação da sociedade, Safira? Esse daí era uma forma como ele retratava essa classe. Ele tem muito essa postura de tratá-los como pessoas que agem à flor da pele, assim, né? Então é sempre muito instintivo. Ele tem um pouco do naturalismo aí do Aloysio de Azevedo, quando ele vai retratar essa galera. Então é sempre, quando fala de comida, mulher e sobrevivência, vai ser muito nessa questão animalesca. Então esse ponto
ponto como o Jorge Amado pontua as mulheres, eu acho que eu me acostumei um pouco, né, com a forma como ele sempre fala delas, mas é sempre do olhar a partir do olhar dos meninos, a partir do olhar do homem dentro do cenário que ele narra, né? Ele até tem uma obra ou outra que mulher nem é evidenciada desse formato, porque o público é diferente, mas dentro do enredo Bahia, Salvador, menino em situação de rua, homens, ele vai sempre pontuar desse jeito. E tem até uma entrevista que ele faz no video show, numa certa idade de aniversário mesmo dele, que ele fala que no fundo, em todo o grupo de futebol e chopp, homens relatavam mulheres da forma como ele escrevia, em níveis mais elegantes ou menos elegantes, mas sempre que reuniam, eles iam falar de mulher daquela forma, porque ele é questionado assim também, Jorge Amado, você enxerga mulher dessa forma ou são os seus personagens? E ele fala, são os meus personagens, mas homem geralmente enxerga a mulher assim, em níveis diferentes de elegância, mas não é dele. O Jorge Amado era muito avô, assim, né, muito paizão, muito... Se vocês assistem a entrevista dele, quando ele vai se referir à família dele, você percebe que ele era muito respeitoso, mas os personagens dele não. Mas eu ouso afirmar que a sociedade nas mesas dos bares e do futebol é a mesma coisa até hoje, tá? Acho que eu não mudou nada esses lugares, né? Porque assim, a gente como mulher, Safira, a gente já ouviu muita coisa na rua, andando, dentro do ônibus, não sei se a Carol também já passou por situação assim, Qualquer de lugar, homem né? chegar e falar coisas horríveis no ouvido da gente dentro do ônibus, na rua, e caminhando, e passa em construção. Eu já fui perseguida, sabe? Já fui perseguida assim, que o cara me olhava de uma forma assim, que eu falei, meu Deus, se eu não conseguir fugir, eu não sei o que vai ser da minha vida. E eu lembro que eu entrei num açougue, aí eu falei pro cara, eu tinha 14 anos de idade, eu falei pro cara, eu tô sendo perseguida e tal, e aí eu liguei, tava muito longe da minha casa, eu fazia escola de piano, e aí eu tive que ligar pra minha mãe, falar que um cara que tava me perseguindo, minha mãe ligou pra escola de piano, porque eu não sabia o telefone da escola de piano, a gente só sabia o telefone de casa, né, de cor. E aí minha mãe ligou na escola de piano falando o que tinha acontecido, o meu irmão saiu, pegou um ônibus de 1h30 pra me encontrar no açougue, e eu fui embora pra casa. E é o tipo de coisa que se eu denunciasse, talvez não ia acontecer nada, sabe? Minha amiga também já tinha sido perseguida e tal, quase sofreu um estupro coletivo, Imagina porque isso, tinha 5 meninos. 60 anos antes, né? 1930, Então, e você conhece... Eu acho que eu não conheço nenhuma história de mulher, nenhuma, onde ela falou, não, eu nunca ouvi nada disso, nunca ouvi um homem fazendo pra mim, nunca vi um homem falando da minha bunda, do meu peito. Eu acho que eu não conheço nenhuma mulher que passou por isso. Eu acho que eu não conheço. Que não passou, né? Que não passou. Não passou. E pra mim, o que foi muito dolorido esse capítulo, e eu, de verdade, eu dei um pause de 3 dias, e é pra depois voltar. Porque tinha que terminar pra E o fazer Tam me ajudou literário. ainda, ele falou, não, Dri, fica tranquilo, que não tem mais nada assim nesse sentido. Quase Não tinha, teve, né? Não menti, Quase né? teve, mas não teve. Não, mas não foi nada tão desesperador quanto esse capítulo. Quanto aí, esse não. capítulo. E pra mim o que foi muito triste na narração desse capítulo foi que muitas vezes a romantização que foi feito o negócio, sabe? Da menina que tava sendo estuprada e muitas vezes falar que também tava sentindo desejo, depois ela entendia onde ela tava, aí ela tava gostando, aí depois ela chamava ele de desgraçado, e aí isso me deixou muito mal, sabe? Enfim. Mas sempre que eles relatam dessa, quando derrubava as negrinhas do areal, por exemplo, do Sem Pernas, que ele só sabia o que era desejo quando as negrinhas gemiam no areal. Será que elas gemiam mesmo, gente? Elas estavam sendo estupradas, né? Não, eu entendi que toda vez era estupro ali. Ele só não relatou os detalhes da narração da coisa. Sim, mas quando ele vai falar que as únicas formas de interação sexual que ele teve foram essas, que o único amor que ele conhecia, tô fazendo aspas aqui, né? Mas o único amor que ele conhecia era esse amor quando ele derrubava essas negrinhas, ele cita isso, né? Que ele só conhecia isso porque elas gemiam no areal. Mas elas não gemiam, né, gente? Elas estavam sendo estupradas, não tem como gemer. Isso daí eu também acho um pouco pesado pra gente ler, né? Um estupro nunca vai gerar prazer. Nem síndrome de Estocolmo. E tem que ver também que é um homem escrevendo, né? Deus Talvez Deus. fosse uma mulher, ela relataria de outra maneira, né? O homem tem o ponto de vista dele e imagina do jeito que quer. Eu acho que mais do que isso, Paulinho, é o que você contou no começo. É a narração feita pelos olhos do estuprador. Não dava pra ser diferente. Uhum. Ele escolheu esse narrador nesse momento da contação da história. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, meu Deus, será que isso estragou o livro pra mim, né? Porque o livro é o Capitães na Areia e o Pedro Bala é o líder do grupo. Eu falei, e agora, né? Como é que vai ser?
E isso pra mim, assim, não tem justificativa, não tem como culpar a vítima e nem nada. Ele tá errado, ele tinha sim que ser, né, de certa forma, entender que ele tava errado, ter o padre Pedro ali pra falar pra ele que ele tava errado mesmo e continuar falando. E eu percebi que ao longo do livro o Pedro Bala mudou muito. E ele, inclusive, questões de justiça, até ali quando acontece a situação com a Dorinha, quando a Dorinha é apresentada pro grupo, ela quase sofre um estupro coletivo ali, né, igual a gente falou. Com a anuência dele, a princípio, hein? Sim, ele chega a gente achando que ele vai falar, vamos parar com essa palhaçada aí. Não, tudo bem, ele fala, tudo bem. Então, mas a Dorinha tinha a mesma idade que a menina que ele estuprou. E aí ele pega e fala, não, ela é só uma menina. E aí ele resolve proteger ela. Ela era, na verdade, uma criança, né? Porque ela nem tinha passado pela primeira menstruação. E é importante fazer um recorte racial aqui, porque o Pedro Bala é branco. Sim. A menina que ele estupra no Areal é negra. A Dorinha é branca. Então, isso daí também é muito pontual nas obras do Jorge Amado, de como mulheres pretas e pardas, que ele chama de mulata, né? Que hoje seria um termo errado, né, Safira? Sim. É. Mas era muito comum em 1930, né? Uhum. Eu já fui questionada uma vez por uma aluna, porque eu sou uma mulher preta, mais pra parda, né? Do que negra, retinta mesmo. E ela já fui questionada, professora, e o termo mulata? Eu não sou filha de mula, então não sou mulata. Então daí que vem? Da mistura de mula. Nossa. Então, mas é que a gente tem muitos termos ainda que nos acompanham no nosso vocabulário do período da escravidão. Então, esse daí é né? Mesmo Jorge Amado sendo um cara negro, morando no Nordeste, enfim, ele tinha esses termos. Mas esse recorte racial é importante fazer, porque as meninas que eles derrubavam no Areal nunca eram meninas brancas, eram meninas negras ou meninas pardas, né? E isso daí, quando a gente vai fazer um estudo antropológico dessa questão de raça, mulher negra é mais objetificada mesmo. Então, eu tenho 32 anos e eu consigo contar nos dedos, às vezes, que eu fui ter alguma interação dessa de flerte, alguma coisa assim, que eu não fui objetificada, porque é muito comum. E tem, nesse episódio, que a gente vai ouvindo os pensamentos da cabeça do Pedro Bala, tem muito uma fetichização da mulher negra, né? Tem atributos, assim, que ele fala por ela ser negra e como isso o tira do sério, né? Sim. Ele fala negra quando caminha, mesmo quando não quer, tem a sensualização, né? Sim. Tem um artigo de uma revista que chama Metáfora, né? Que é da galera de letras e vai falar de literatura e tal. E tem um artigo sobre as mulheres, tanto do Machado de Assis e do Jorge Amado, que são contrapontos completamente diferentes. E aí, nesse artigo do Jorge Amado, ele pontua justamente essa questão, não tão claramente como um cara engajado contra o racismo, mas ele vai trazer essas nuances, assim, porque as mulheres negras e pardas, a Gabriela, por exemplo, era uma mulher parda, uma mulher mulata, né? No livro todo ele vai chamá-la de mulata, mas a Gabriela era extremamente objetificada, e ele é um cara que vai trazer isso aí como uma crítica social forte. Então, toda vez que se retrata mulheres pardas ou negras, é nessa sensação de objetificação. Então, é muito fácil para o Pedro Bala, que não objetifica uma mulher branca, quando a Dorinha chega, ele conseguir percebê-la como uma menina, e não como uma mulher digna de ser estuprada, porque era assim que eles enxergavam as negrinhas do Areal. Mas você nunca vê um relato, assim, dessa relação deles com uma mulher branca. Quando entra uma mulher branca, né, o que fala até... Ele até situa, assim, o cabelo que tocava o seio, o cabelo loiro que tocava o seio. E até quando ela tava chorando, a luz iluminou seus cabelos loiros. Mas, assim, não é tão sexual quanto as mulheres negras. E isso é uma crítica fortíssima do Jorge Amado. Mas o Jorge Amado, tal como o Machado de Assis, eles não vão bater no peito e falar, eu sou um crítico contra o racismo. Eles vão trazer essas nuances que quando você lê, você fala, gente, isso aqui é uma crítica ao racismo forte. Mesmo ele usando o termo mulata, que era extremamente comum, ele ainda pontua isso. Olha só como as mulheres são vistas por vocês. As mulheres negras são desse jeito, as brancas dessa forma. Bom, e aí a gente acompanha a vida do Pedro Bala também, né? Assim como a gente contou a história do Sem Pernas, do Pirulito e do Boa Vida, que tá lá também, e tantos outros meninos do Trapiche, a história do professor, tem também a história do Pedro Bala, né? Fala um pouco sobre o pai dele e tal, e de como ele tem esse relacionamento com a Dorinha, né? Ele acaba se envolvendo emocionalmente com a Dorinha também. E acontece que tem um episódio, tem um capítulo do livro, em que o Pedro Bala, ele vai parar no reformatório. E aí isso faz
faz um link com o começo do livro, onde tem uma mãe que denuncia, e a mãe fala, né, que os meninos, eles, quando param no reformatório, piora mais ainda, porque os meninos ficam cheios de ódio, e aí piora muito mais. Então... Mas o delegado, durante o julgamento do Pedro Bala, fala, é por isso que chama reformatório, é pra reformar a criança, ela sair de lá diferente, né? Ele sai defende reformada, né? E, gente, esse capítulo é muito doído. Ele no reformatório? Ele no reformatório, porque verdade. além de toda a questão física, de que ele apanha muito lá no reformatório, porque eles querem descobrir onde fica o trapiche, né? E aí tem o relato da Cafua. E ele dentro da Cafua tem toda a questão dos pensamentos dele. Porque ele vai... É uma cela super pequena, sem janela nem nada, só pra... É tipo a solitária, né, que a gente via nos filmes. É uma micro solitária, porque ele não conseguia nem ficar em pé, né? Não consegue ficar em pé, não consegue ficar deitado, esticado. É só deitado e enrolado igual uma cobra, ele falava. Sem enxergar nada, tudo escuro. E ele fazia cocô lá dentro da Cafua mesmo. Então ele falou que o cheiro era insuportável. E ele era alimentado só com água e caroço de feijão, né? Água salgada com caroço de feijão. Que dava mais sede e ele não tinha água pra beber. E só bebia água uma vez por dia, né? Uau. E o relato era muito horrível. Só que ele foi pego num roubo junto com a Dorinha. Então a Dorinha foi para um orfanato e ele foi pro reformatório. E ele, dentro dessa Cafua, ele tem uns pensamentos, cara, que aí é muito legal. Os pensamentos dele, assim, que ele pensa muito na Dorinha, ele pensa nos meninos do Trapiche. E ele também, você vê que ele tem muito ódio de tudo que tá acontecendo e tal. E aí você pensa, assim, que é um menino que não conheceu a mãe, que o pai foi assassinado. Ele ajuda as crianças, eles acolhem todos os meninos de rua para ajudar a dar comida, a tentar dar uma vida para essas crianças. E aí você vê que cada criança, cada história apresentada no livro do Jorge Amado, as crianças têm um desejo que eles precisam suprir, sabe? E aí é o pirulito que tenta encontrar seu amor na igreja, é o sem pernas que tenta encontrar o amor de mãe, é ele que tenta encontrar um amor de família, sabe? E aí cada um tenta encontrar alguma coisa para suprir. E esse capítulo é muito doloroso, sabe? E a gente, como cristão, a gente pensa, sabe? O que a gente pode fazer nesse sentido, né? Porque eu acho que todo mundo tem anseio de alguma coisa. Como que a gente pode ajudar nesse anseio, né? E apresentar. E aí você pega uma raiva tão grande do sistema. O sistema é mau, mas minha turma é legal, Mas minha turma é legal. E, cara, esse capítulo é muito triste. E quando ele sai da Cafua, que fala que ele tá só pele e osso, nossa, gente, é doloroso demais. É muito triste. E ainda botam ele pra trabalhar, né? Ele não vai, não vai descansar. Não, você vai lá pro canavial, agora você vai trabalhar e não tô nem aí, entendeu? E assim, eu lembro de um relato de um menino que é muito interessante. Hoje ele tá se formando em engenharia pela Federal do ABC. Mas ele foi um menino que era aviãozinho e foi pra Fundação Casa, assim. E ele passou por uma Fundação Casa antes de ir pra essa que eu era capelã. E ele foi muito judiado. E ele era muito agressivo. E aí, eu lembrei desse menino nessa cena desse livro, porque quando ele sai da Cafua, o diretor do reformatório fala, vamos ver se agora você fica manso. E foi exatamente o que aconteceu com esse menino. Deixaram ele a ponto de desidratação, desnutrição. Ele tava, assim, mais um dia que ele ficasse, ele ia desnutrir, desidratar. E apanhava, né, séries recorrentes de apanhar dentro do lado dessa solitária. E quando ele saiu, que ele foi liberado, o diretor da Fundação Casa, né, perguntou pra ele assim, vamos ver se agora você obedece, gente. Porque ele sempre era muito agressivo, né? E aí ele contava pra mim assim, que eles chamavam a gente de senhora lá. Ele falava, senhora, tudo que eu queria na minha vida era sair de lá pra voltar e matar ele. O livro fala muito disso, né? É, era o desejo dele. Inclusive, o Pedro Bala, ele pensa em entrar no bando do Lampião pra voltar lá e matar ele. Pá, como é que ele vai reagir quando ele vê ele chegar com vários cangaceiros e aí ele pensa, eu vou matar ele primeiro. Não, eu vou pôr ele na Cafua, fazer ele passar por isso, depois eu mato. Então, o quanto é improdutivo, né? Quanto o Jorge Amado quer mostrar que esse reformatório era improdutivo, assim. Ao invés de criar uma situação para que o menino realmente... Não, ele cria uma situação para que o menino crie ódio. E aí é o famoso cabeça vazia, oficina do diabo. Gente, foi muito oficina do diabo essa cabeça. Sim. Porque ele só conseguia sentir ódio e pensar em planos de como ele ia matar esse cara. E ele tinha 17 anos ali, mais ou menos, né? Adolescente. E, gente, a gente é muito reativo quando é adolescente. Quantas vezes você não ficou... Eu sou até hoje, assim. Eu fico remoendo raiva por muitos dias
dias. E aí eu fico pensando em coisas que eu poderia fazer hoje. Com a maturidade, eu penso menos, oro mais. Mas quando eu era adolescente, eu queria me vingar. Cara, imagina a situação desse menino. Negligenciado a vida inteira, ele é negligenciado pela igreja, ele é negligenciado pelo sistema, ele é negligenciado pela polícia. Tem um episódio lá do começo, falando do Pedro Bala ainda, né? Mais pro começo do livro, quando ele vai pegar o Ogum de volta, né? Que ele é... A polícia a dona Aninha, né? Isso, a polícia prende o Ogum, porque, né, o candomblé era ilegal no Brasil. Como que ele tenta entrar na polícia? Pede uma guarita pra dormir. Não como o Pedro Bala, ele fala que é filho de um cara que trabalhava no mar e quer entrar, e a polícia faz o que o tempo todo o Jorge Amado quer mostrar que a polícia faz com esses meninos. Ele afugenta ao invés de acolher. Lá seria um lugar seguro. Agora vamos pensar, ele era um capitão da areia, mas se ele fosse de fato um menino que tá perdido e a polícia, que é um órgão que é pra proteger esses meninos, afugenta num dia de chuva, tava chovendo, ele sozinho, abandonado, e a polícia afugenta ele. E aí ele vai e faz o que ele sabia fazer. Tipo, ele finge que vai roubar alguém e fala pro policial: eu fiz isso pra você me botar pra dentro. Aí você percebe que ele é negligenciado por todas as esferas. Aí quando ele vai preso nesse reformatório, ele ainda passa por essa violência. Então, assim, a violência traz violência. É óbvio que a cabeça desse menino vai ser só ódio, né? Vai ser desejo de vingar. E quando você ouve é ótimo, né? Ouve os pensamentos, você lê os pensamentos dele na cabeça dele, você fica meio que junto, né? Quero mais que volte mesmo. Quero tomar que ele volte com esses cangaceiros, assim. Depois você fala, não, isso aí é errado. Mas é tão triste você ler isso que você torce. É aquilo que o Tan tava falando no começo, né? Você torce pelo menino pra voltar lá e fazer um furo na cabeça, que ele quer fazer um punhal no coração do... Você fala, tomara que faça mesmo. Depois você fala, não, isso que funciona, né? Isso é bandido, isso é errado, eu tenho que rever isso, eu não posso torcer pro bandido. Foca nisso o tempo todo. Você dá uma torcidinha, meio que, meu Deus. O que eu percebo no livro todo é que o tempo todo o autor fica nesse senso pra gente da gente tentar reconhecer todos eles como frutos de uma sociedade ou como pessoas que são vítimas. E ao mesmo tempo eles são bandidos. E assim, a conclusão que eu cheguei, já indo meio que pro final, é que sim, eles são vítimas da sociedade, mas é aquele famoso explica, mas não justifica, sabe? Eles são só um reflexo nu e cru da natureza pecaminosa humana. É isso. Essa é a conclusão final que eu tiro, sabe? Não é questão de torcer pra eles se darem bem ou se darem mal, ou passar pano ou não passar pano. Olha, quando uma pessoa, ela é largada por todo mundo, por todo o sistema, por tudo, ela revela toda a sua natureza pecaminosa. É o que o ser humano é. Não tem um freio, sabe? E nesse sentido, então, é um retrato do que é o ser humano. Mas eu acho que, além disso, ele nos mostra, ele nos coloca no lugar dessas crianças, desses adolescentes. Sim. E nos faz entender um pouco mais, sabe? E que não são só números, não são só aquelas crianças lá da Fundação Casa ou aqueles que dormem na rua, não. Tem história, cada um tem sua história, tem seu pano de fundo. A pergunta é, a gente ali faria diferente? Então, é isso que eu ia falar. É a gente... Provavelmente não. É a gente nu e cru, É Cristo cara. que vai salvar a gente de viver uma situação dessa se a gente for depreciado pela sociedade do jeito que eles foram, como acontece com o pirulito. Porque a única coisa que diferencia a gente é que nós tivemos alguém que nos deu um norte para onde ir. Uhum. Porque a nossa natureza é essa mesmo. E tanto que aí, indo pro final, né, do livro, e indo também um pouco pro final da história do Pedro Bala, e é interessante porque o livro, ele faz o fechamento da história de cada menino, né, que passou por ali. Dos principais, pelo menos, né? E tiveram histórias ali que, cara, que rasgou meu coração. O Volta Seca mesmo, que ele faz com a vida dele, sabe? Podia ser muito diferente. E eu sempre fico, podia ser muito diferente a vida dos Sem Pernas, podia ser muito diferente a vida de todos eles, sabe? Podia ter sido diferente a vida da Dorinha. Eu senti falta da conclusão da história do Zé Fuinha, né? Zé Fuinha ele entra sumiu, né? como eu simples senti também. figurante, Ele virou um capitão, né? Tá lá nos Capitães da Areia. No meio dos outros anônimos, né, que estavam por lá. Aí o Pedro Bala, ele entende que ele precisa ser um capitão da areia muito maior, né? Capitão dos capitães, né? E que a desigualdade é muito ruim, o sistema é muito ruim, essa questão de classes. A greve era proibida na época, né? O direito de greve que a gente tem hoje não existia na época. Assim como o direito a culto e tal, né? Então, ele colocou o peito aberto lá pra lutar por isso. Isso que ele entendeu, que a luta dele era muito maior, né? Do que só ali dentro dos Capitães da Areia. E até uma coisa que a gente falou, né? Por que alguns Capitães da Areia não tentaram mudar o seu destino? Porque eu acho que eles ainda não estavam prontos pra abençoar
a ir embora deles, né? E conforme eles foram crescendo, os Capitães da Areia entenderam, não, acho que terminou o tempo do pirulito aqui, terminou o tempo do professor aqui. E meio que tinha E meio que abençoaram eles mesmo pra ir embora, uma idade né? limite, né? Ele falava, quando eu tiver 19, eu vou ter que sair. Então parece que tinha uma lei assim. O Boa Vida era o... A partir daí... era o que tinha direito de voltar pra dormir no trapiche. Né? Com algumas exceções. Mas eles sabiam que uma hora eles tinham que tomar uma decisão na vida. E é interessante que quando fala, né, da luta do Pedro Bala, que é muito maior que aquilo, eu penso, e a gente nesse papel, né? O que a gente faz pra mudar a vida dos Capitães da Areia, né? E é aquilo que o Tan falou, desse pecado, né? Dessa natureza ali nua e crua, exposta. E o que a gente pode fazer também, até com os nossos filhos, com os adolescentes que estão próximo da gente, com os jovens que a gente encontra na rua, e de pouquinho mesmo, sabe? Igual o padre. Por isso que eu falei no começo do programa, acho que todos nós temos que ser um pouco padre. De tentar mudar a vida das pessoas e levar o amor de Deus e tentar de verdade, assim, sabe? Genuinamente, sem manipular, né? E talvez você resgate só um. Exatamente. E talvez você seja chamado de comunista, né? Essa discussão do padre comunista eu achei sensacional, cara. Porque você falou de cuidar do pobre, você falou de cuidar dos desfavorecidos, você é esquerdista, comunista. Essas suas ideias soviéticas, né? Que o padre fala. Ideias soviéticas. Mas o que é muito legal dessa conclusão, assim, que ela é triste e bonita ao mesmo tempo, o final, é que algumas vidas foram transformadas ali pela intersecção do padre, da dona Aninha e do querido de Deus, sim, do capoeirista, né? Que você percebe que em algum momento dá um estalo nesses meninos e eles percebem que eles têm um caminho diferente. E é muito essa coisa do que te influencia, porque o Volta Seca, o destino que ele toma é pelo sofrimento que ele viveu num determinado momento. É o que ele sempre buscou também. Por mais que seja um sonho torto, era o sonho dele. Era o sonho dele. E quando ele vive esse sofrimento e ele busca, porque era ali, no destino que ele segue, que ele via a resposta para aquele sofrimento, para acabar aquele sofrimento não só dele, mas de todo mundo que era parecido com ele. A gente como igreja, e essa é sempre uma tecla que eu bato com quem convive comigo, a gente como igreja, quais as respostas que a gente tem dado para a dor humana, para a dor dos que estão ao nosso redor? Porque tem gente dando resposta. Essa resposta do Volta Seca era uma resposta. Não é a resposta que a gente gostaria que ele encontrasse, mas era uma resposta. Então, será que nós não temos respostas para as dores que esses meninos estão vivendo? A gente tem, cara, a gente tem sim. E é interessante ver que, por exemplo, o Pedro Bala, já na fase ali mais adulta dele, quando ele se refere ao padre, ele até fala, né, o que o padre falava não gerava nada. Não era pra mim, Bala. né? Mas ao mesmo tempo, ele via o padre, ele tinha muito carinho pelo padre como uma pessoa boa. Então, às vezes, a igreja, ela não se conecta mesmo com algumas pessoas, mas esse papel da pessoa ver, pô, ali é um lugar que eu poderia estar, porque chega uma hora da história que os meninos já estão muito familiarizados, confiam no padre, né, e tem um carinho ali por ele. Então, acho que às vezes a gente precisa ser, a gente precisa ser essa resposta aí, das pessoas olharem e falar, poxa, ali eu tenho acolhimento, eu tenho carinho, porque muito me intriga, né, se essas mulheres não entenderam de misericórdia, né? Será que a gente tem entendido de misericórdia para com essas pessoas? Porque realmente o que o Tan falou assim, explica, mas não justifica. Não justifica, mas era o que eles tinham como regra, como o óculos que eles enxergavam o mundo. Eu cresci numa família cristã, eu não consigo me imaginar vivendo em outra atmosfera que não seja a que os meus pais me criaram. Então, quando, por exemplo, eu escuto criança falava que tinha 6, 7 anos, estava dançando Boquinha da Garrafa do El Chan, eu acho muito estranho, porque a gente ouvia Boquinha da Garrafa no vizinho, não na minha casa, sabe? Na minha casa era Aline Barros, Criança Diante do Trono. Então esse é o óculos que eu enxergava o mundo. E achei até interessante que eu lembrei agora do filho mais velho do Simval, o Pedro, quando ele era pequenininho, tinha uns 4 anos, 5 anos, ele foi no mercado e perguntou pro caixa que instrumento ele tocava na igreja, porque na cabeça dele, todo mundo era crente e tocava no louvor. E ele tinha 4 anos, né? Porque foi a forma de mundo que o Pedro foi criado. Então ele achava que era... E esses meninos não foram... Essa era a forma de mundo que eles foram criados. Violência, abuso, a cabeça deles, eles não tinham nem maturidade pra fazer o que eles faziam. Iam pra prostitutas, né? Tão pequenininhos, cara. Neurologicamente o cérebro deles nem tava pronto pra fazer o que eles faziam. Era um instinto de sobrevivência. Ou era aquilo, ou era morte, né? Não, e além de tudo, ainda passaram por uma epidemia de varíola, né? E assim... A bexiga, né? A bexiga. E assim, é interessante perceber como eles lidam com a morte dentro do Trapiche. Era comum, era cotidiano, eles nem sofrem assim, né?
Eu acho essa história... Eu até falei pra Adri quando ela falou, acabei o livro. Eu falei, esse livro é lindo, é forte... E é triste, porque o que deixa ele mais triste é que isso aconteceu em 1930, esse livro, mas a gente está quase 100 anos depois dessa obra publicada, vivendo coisas muito parecidas ainda. Se a gente for investigar, eu não sei qual bolha, né? Quem tá ouvindo vive, assim. Mas a bolha que eu vivo é recorrente a essas histórias, assim. Os meus alunos, a gente tá lendo Quarto de Despejo e eles estão muito em choque com aquilo acontecer. E aí, teve uma vez, numa das discussões que nós estávamos tendo, o Quarto de Despejo é o diário de uma favelada. Então, a Carolina Maria de Jesus morava na favela do Canindé e ela escreve ali o que ela vivia. E os meninos da minha turma entram em choque com a forma que eles são tratados e tal. E aí eles falam, professora, mas não tinha motivo. Eu falo, não tem, nunca tem motivo, mas acontece. E eles falam, mas isso foi escrito há 1900 e pouco, né? Faz muito tempo. Ainda é desse jeito? Eu falo, é desse jeito pra pior, né? Porque a bolha dos meus alunos é tão bolha que outro dia meu aluno perguntou que era gueto, que ele nunca tinha ouvido falar na palavra gueto. Eu falei, gente, não ouviu o Ivete Sangalo? Festa no gueto? É outra geração. Mas assim, é uma bolha muito bolha mesmo. Eu até depois fiquei brincando com ele que eu precisava mostrar mais coisas do mundo, porque o mundo deles é muito limitado. Mas fora essa bolha dos meninos, ainda tem muita gente, e a maioria, né? Esses dias, uma das disciplinas que a gente estava vendo em produção de texto era insegurança alimentar. Então, a gente ainda vive, mais da metade do país está em insegurança alimentar, sabe? E qual é a resposta da igreja para isso, sabe? Sim, a minha igreja é uma igreja pequena, mas é uma provocação que eu faço diariamente nas conversas que eu tenho lá. O que a gente está fazendo como resposta? A gente tá só se reunindo nos domingos? A gente virou um clube? Porque não foi para isso que nós fomos chamados, não, gente. Nós fomos chamados para acender a luz, para salgar e para dar fruto, e sal que perde sabor é pisoteado, árvore que não dá bom fruto é cortada. Então, o que a gente tem feito como igreja? Esse livro é um livro que me faz pensar, porque a minha missão é com crianças, é com galera, assim, que provavelmente estaria nesse trapiche. Então, é o que a gente tem feito, sabe? Como que a gente tem sido Jesus para esses meninos? Por mais que seja só um pirulito que vai ter uma redenção, né? Muito bom, gente. É um livro que nos convida a nos mover, né? A fazer alguma coisa, tomar alguma atitude. É muito difícil você passar por ele inerte. Quer dizer, pode acontecer, claro. Você pode ler como uma história qualquer, mas tem que ser muito insensível para não se identificar de alguma maneira com parte da solução. Às vezes você não vai se identificar com a realidade deles, porque você não viveu nada parecido na sua vida, mas como uma parte dessa solução, o que a gente pode fazer, como que a gente pode gerar alguma diferença, né? Um livro tão importante que a gente levou tanto tempo para ler, mas tá aí, conseguimos. E é bom deixar o alerta, gente. É um livro que vão ter cenas de estupro, vão ter cenas de violência que para pessoas mais sensíveis ou para pessoas que já passaram por situações parecidas podem ser gatilhos. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Mesmo para crianças, assim, não é legal. É complicado alguma idade aí. 16 anos, classificação indicativa. 16 anos. Pelo menos 16 anos, né? Pro vestibular, eu já fiquei assim, nossa, o pessoal lendo isso pro vestibular, que delicado, né? Mas eu lembrei de outras cenas parecidas que eu li nessa época também pro vestibular. A gente leu Luiz de Azevedo, meu amor, pro vestibular. Mas é isso, né, gente? Pra cumprir a promessa de fazer em menos de 2 horas, não cumprimos. Falando editado, talvez tenha menos de 2, mas de gravação já passamos de 2. Chico Bala vai ter que ser o Chico Flash pra dar conta dessa edição. Mas eu vou fazer uma coisa, assim, surgiu na minha mente enquanto a Safira falava, e eu vou pedir que a Safira sugira um livro da literatura brasileira para lermos no segundo semestre aqui no Literário. Safira, você tem uma chance. Livro triste não, Safira. Um livro que vai nos deixar... Tadinha, assim, pode ter liberdade pra escolher o que quiser. Um livro que vai nos deixar, assim, tão... Iracema. Deus me livre, eu não faria isso com vocês. Um livro que vai nos deixar, assim, tão envolvidos como nos deixou Capitães da Areia, Safira. Que você tem lido com seus alunos. Nossa, tem tanta coisa legal. Deixa eu pensar, assim, de última hora. Assim, Se você fosse pra uma ilha deserta e pudesse levar só eu levaria o Machado de Assis, a gente já falou dele aqui. Machado de Assis. Que não seja Machado de Assis. Gente... e o 15. O que é o 15? Da Raquel de Queiroz. Chama 15? 15, chama? O 15. O 15, cara, nunca ouvi falar. Peraí. Mostra pra nós aí na câmera. O 15, Raquel de Queiroz. Tá bom.
Deixa eu ver a lombada. Deixa eu ver a grossura do livro. Ah, de boa. Perto de... Ó, metade do Capitães da Areia. Não, beleza. A gente compra quando estiver no Brasil. Ó. E traz pra ler no segundo semestre. Me ajuda a comprar aí, Safira, procurar em sebo. Já reserva pra nós. Tá bom. Fechou, hein? Não vamos esquecer. Coloca aí na Raquel de Queiroz. nota 15. mental. Raquel de Vou Queiroz. estar lendo no avião, hein? Próximo livro, Paulinho, vai anunciar? Aí o próximo livro, que assim vai ser uma quebra total, né, do que a gente fez até agora. A gente vai pra fora do Brasil e vai pra outro gênero. Mais uma sugestão do Tan. Vocês já mandaram ele no clube, Tan? Não mandamos e eu também nunca li. E vou entrar nesse livro igual eu entrei no Capitães da Areia. Não sei absolutamente nada. Eu acabei de descobrir que não é um romance, são vários contos. Pra vocês verem o nível de conhecimento. Então conta pra nós qual é o livro que a gente vai ler. É o Eu, Robô, do Asimov. Ah, pensei que era do Will Smith, né? Não, o robô do Will Smith, não. É do Asimov. É isso que eu ia Isaac. falar. Smith, gente. Do Smith. Isaac Asimov. Eu, Robô são 9 contos sobre inteligência artificial. E, enfim, o assunto pelo menos tá no hype, É o né? pai da inteligência artificial, né? O Isaac Asimov. É o pai As leis da robótica, pelo menos da ficção científica, foram criadas por ele e referenciadas até hoje. Então vamos descobrir Isaac Asimov no próximo literário. Teremos leitura coletiva dele lá no Discord, então se você não faz parte, vai pra lá, bit.ly/leitura coletiva. A gente vai deixar, como sempre, aí link de compra do livro pra vocês lerem com a gente, e daqui um mês a gente volta pra falar sobre ele. É um livro um pouquinho mais longo, viu, Paulinho? Ele tem, deixa eu ver aqui, 300 páginas, 310 páginas. Beleza, um Tá meizinho. bom. Esse aqui tinha 296. Aí, fechou, vai ser igual. Fechou, então esse é o livro do literário do mês que vem. O Clube Ictus tem notícias, tem informações pra Solta o dar. plantão. É. Mas vocês vão ter que esperar mais uma semana, porque vai ser na semana que vem que vai entrar um editorial no feed do Clube Ictus. Então, se você não assina o feed do Clube Ictus, vai lá, procura já no seu agregador de podcast. Procura por Ictus Podcast, né? Ictus Podcast, não é o Clube Ictus, Isso. é o Ictus Podcast. Estarão lá, mas você continua ouvindo os podcasts aí e as novidades você vai saber na semana que vem pra gente não deixar esse programa maior ainda. Isso, só escreva Ictus direito, senão você vai achar é nada. É ICHTHUS. Muito bom. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Obrigado pro pessoal que tava aqui no Zoom acompanhando, principalmente o Giovanni, que esteve aqui o tempo todo comentando. Fofo, gente. Esteve do começo ao fim. E a Safira, né? Safira sempre Maravilhosa. abrilhantando. Quando a gente voltar pra falar do 15, eu sou de Piracicaba, então eu vou falar do 15. Caixa era de fósforo e carcanhar de grilo, é isso? E a gente volta no segundo semestre aqui pra falar de mais literatura brasileira, uma autora brasileira aqui no Literário.